Câmara em Foco. Boa noite a todos os meus amigos, né, aqui do Câmara em Foco, né? Vocês estão percebendo que nós estamos num horário alternativo, né, Panelli? Eu já vou chamar aqui um dos meus convidados, né? Hoje o nosso programa é mais que especial, né? Tanto é que por isso que a gente até reagendou o programa para poder receber o nosso querido amigo, o prefeito Kiko Seleguin de Franco da Rocha. Kiko, por favor, pode mandar um alô ali para os internautas que estão acompanhando você já? Tá ligado aqui já? Tá ligado, né? Tá batendo aí todo mundo? Então, por favor, Kiko. Boa noite aí aos internautas que estão acompanhando esse programa, que é o Câmara em Foco. Hoje é um prazer enorme estar aqui com vocês. Dr. Panelli, presidente da Câmara de Caieiras. Espero que a gente possa fazer aqui uma boa reflexão sobre a nossa região. Perfeito. E, logicamente, na outra ponta da mesa, né, o nosso querido Dr. Panelli, presidente da Câmara de Caieiras, vereador, também aqui, sempre trabalhando. Ronaldo, sempre aqui, parceiro. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar o Ronaldo, falar que esse horário alternativo é tudo mentira. O Kiko não pôde vir no horário e veio agora. E o cara é prefeito. Eu ensaio aqui. A gente vai aprender bastante com ele, então por isso que o alternativo vai ficar por aí. Mas é um prazer para mim estar aqui, você sabe disso, Ronaldo, sempre com você. Câmara em Foco, com o Kiko hoje aqui, que a gente rende todas as homenagens. Eu acho que estar com o Kiko todo dia é uma grande aprendizagem. Eu aprendo muito com ele, gosto muito dele, tenho um carinho todo especial por ele, pela família dele e por tudo que ele faz para os franco-rochenses. É o prefeito de primeiro, um gestor, né? Não vou nem falar prefeito, porque senão eu vou tirar o foco do negócio. É um gestor de primeiro mundo, trabalha para a comunidade, só pensa nisso e melhorar a vida das pessoas. E eu acho que a gente tem que aprender muito com ele e trazer o know-how que ele tem em Franco da Rocha para Caieiras e ser sincero e admitir que ele faz uma grande administração, uma boa gestão. E hoje eu vou falar, Kiko, eu vou ser muito sincero para os internautas e para vocês também. Para mim é uma honra muito grande estar com você, o Panelli. A gente tem um contato mais próximo, mas e estar na mesma mesa, dividindo a mesma mesa com duas lideranças políticas tão atuantes e tão atuantes e importantes para a região, né? A gente fala muito assim, Caieiras, Franco da Rocha, mas eu hoje enxergo que a atuação de vocês, ela não se limita, né, essa região limítrofe da cidade, né? Ela transcende esse tipo de coisa. Então, eu estou muito feliz. Acho que é um programa, assim que muito especial. É um programa que eu vou marcar, que vai ser marcado aqui na nossa história. Está recebendo você, viu, Kiko? É muita felicidade mesmo estar aqui com você, tá bom? Legal. Tá? Bom, primeiro vocês já sabem, vocês já conhecem aí os nossos internautas, né? Vocês conhecem o programa. A gente vai ter esse primeiro bloco que a gente vai estar falando sobre a região. O Panelli tem bastante projeto ali, né, Panelli? Tem bastante coisa ali para falar também. Algumas coisas que a gente fez aí esse mês, né? Tem bastante coisa aí para falar. É bom falar, inclusive, até pegando um gancho que você está dizendo, que a gente está mudando o horário bancário, né? A gente está passando o banco a atender como atende Franco da Rocha das 10 às 4 da tarde, como atende Perus das 10 às 4, que era uma demanda muito grande de pedidos e tudo mais. E depois eu falo um pouco mais. Perfeito, a gente vai falar sobre isso. E eu queria começar o programa, né, mandando um abraço para alguns amigos meus. Primeiro para o Célio Campos, assessor da Câmara, que hoje está de aniversário. Célio, eu sei que você está aí na nossa audiência, então um grande abraço para você. Se não tiver, está despedido amanhã. Exatamente. Tem que bater ponta aqui no nosso programa. Se tiver, já era, Célio. Já era, Celião, já era. Quero também mandar um abraço para o Gustavo Molinari também, que é assessor do prefeito Gersinho, que sempre está aqui com a gente. Também o próprio Gersinho, né, que sempre também está apoiando a gente. Exatamente. E também para a prefeita de Francisco Morato, Renata Sene, que hoje você estava lá com ela, né, na inauguração hoje. Ela assinou a ordem de serviço da retomada das obras da UPA 24 horas. Exatamente, que a gente vai falar isso também, já tem até as fotos sobre isso, tá bom? Mas eu vou começar, até o Panelli, no último programa, o Panelli esteve aqui juntamente com a vereadora Josi. E eu vou te fazer uma pergunta, Kiko, que eu fiz para a Josi também. A vereadora Josi D'Artor, ela vem de uma família muito tradicional da política, né, aqui cairense. O pai dela já foi vereador, já foi prefeito, o tio também já foi prefeito. E você também vem de uma história, né, de uma história política, né, de uma família que tem uma grande história em Franco da Rocha. Inclusive, cadê os meninos? Olha lá, tem uma foto ali que eu separei lá, tá vendo? Essa foto aí, 92. Isso, né, quando seu pai tomou posse como prefeito lá em Franco da Rocha. Deixa eu te perguntar, qual que é o seu primeiro
a sua primeira lembrança política, assim, quando que você falou assim, putz, política, o que é isso? E se, lógico, eu acho que até é redundante perguntar, seu pai foi o grande influenciador político seu? Quando que foi essa primeira lembrança política do Kiko? Quando foi isso? Não tenho Põe a foto de novo lá, só pra gente olhar lá, olha lá. Essa foto eu tinha acho que 8 anos de idade. Foi no dia 1º de janeiro de 1993, né, na passagem de 92 para 93, o Maurici foi eleito prefeito em Franco da Rocha. E obviamente a primeira lembrança que eu tenho política foi dessa campanha. Dessa campanha? Nessa campanha eu me lembro na época podia fazer showmício, né, Panelli? Então toda reunião política pública era uma grande festa, com banda, né? Durou 10 anos isso, em 2004 acho que já acabou. Foi o último ano dele. 2004 foi o último ano, isso. Um showmício, né? Showmício. E a lembrança que eu tinha era, obviamente, eu tinha 8 anos. Da bagunça. O conteúdo da disputa política eu não tinha, né, noção, mas o que eu me lembro é exatamente isso, né? Porque a campanha é sempre uma grande festa. Entendi. Né? Quem faz campanha, quem está envolvido numa campanha, a campanha é uma grande festa porque eu acho que é o instrumento que você tem de cativar as pessoas, dizer para... Primeiro você faz uma grande festa para que as pessoas prestem atenção naquilo que você tem para dizer, né? E aí, as melhores campanhas são aquelas nas quais você consegue passar um bom recado, assumir compromisso. E esse corpo é sensacional, né? Então eu me lembro, a primeira lembrança que eu tinha com relação a isso. E é óbvio, Ronaldo, que você vê o seu pai, ele foi prefeito de Franco da Rocha, eu me lembro, era uma coisa muito intensa, né? Ficava muito ausente de casa por conta das atribuições. Minha mãe também foi secretária de educação dele, minha mãe é uma militante histórica do meu grande abraço lá para sua mãe também, né? Educação pública no país, enfim. E você acaba sendo influenciado, não tem a dúvida que isso acabou me colocando nisso. Inclusive, engraçado, a Josi comentou, né, que ela brincava de ser política. Ela brincava em casa de fazer campanha, então assim, o cotidiano marca, né? Sim. Isso é muito bacana. Bom, ainda você me dá licença mais um minutinho, Panelli? Segura aí, que eu tenho um monte de coisa para perguntar para você. Para perguntar para você, mas eu queria só fazer um parênteses aqui, Kiko, sobre o seguinte, né? Você é um desses expoentes da nova política regional, né? É até uma política que eu sempre falo, né? Que ela transcende a sua cidade, né? Ela avança muito mais do que isso. E você foi reeleito, né? Com quase 46 mil votos, 46.652 votos, 73% dos votos válidos. Ou seja, de cada 10 franco-rochenses, 7 votaram em você. Que você atribui esse fenômeno que você fez? Principalmente porque era um momento, era muito mais assim, o Kiko, né? Kiko candidato, não tinha essas questões partidárias, era mais a imagem do Kiko. O que você atribui esse fenômeno que foi a sua vitória? Grande parte, eu creio que é resultado do trabalho que nós fizemos, né? Eu acho que o nosso esforço... Principalmente porque, você sabe, a reeleição às vezes é pior do que a eleição, né? Então, assim, isso tem que deixar bem claro aqui também, porque às vezes o cara elege, né? Visto... Eu, particularmente, Ronaldo, eu tenho uma posição. Eu sou contra esse processo de reeleição, mas a legislação brasileira permite. Eu sou contra por uma razão, por um vício de origem da reeleição, né? Quando você vai para a reeleição, as pessoas te escolhem pelo que você fez no mandato anterior. É natural. As pessoas vão dar mais uma chance ou não. A reeleição passa a ser um meio onde as pessoas aprovam ou desaprovam o teu governo. Isso é bom num aspecto, evidentemente, se você fez um bom governo, sua chance de reeleição é maior. Só que ela é cruel porque poucos prefeitos ou governadores ou presidentes, quando vão se reeleger, assumem novos compromissos. Porque se a decisão do eleitor é votar em você pelo que você fez no mandato anterior, ele não se preocupa muito em assumir novos compromissos. Eu sou contra por isso. Eu acho que no Brasil, se eu tivesse um mandato de 5 anos, porque 4 eu acho pouco, né? Mas sem a reeleição, acho que seria algo mais justo nesse aspecto, né? Mas eu acho que o resultado tem um aspecto que é o resultado das obras, dos serviços públicos que a gente conseguiu. Mesmo porque, executar. Né? Olha, o Kiko entrou nesse assunto, eu queria até traçar um paralelo. Se a pessoa saiu de Franco da Rocha há cerca de 6 anos e não voltou para a cidade, se essa mesma pessoa chegar hoje em Franco da Rocha, ele fala, não é a mesma cidade. Fala assim, não é mais a mesma cidade. Mudou bastante. Entendeu? Tem foto disso? Olha lá. Você entregou lá é um marco importante. A estação de trem. Lá, né, lá tem lá a estação. Tem o terminal também lá de ônibus. O parque. Né? Tem o parque.
O shopping também, que é uma iniciativa privada, mas eles só vão investir na cidade. Revitalizou aquela região toda. Exatamente, revitalizou toda aquela região central de Franco da Rocha. Tem, olha, mais imagens do parque, que virou um grande... A UPA. Tem a UPA também. Você lembra que nesse espaço aí tinha a garagem antiga da prefeitura? Né? Você lembra disso? Que era um negócio horroroso, na região nobre da cidade, muito com uma garagem. Exatamente. E o que algumas ações que você vem fazendo, mas assim, se a pessoa saiu de Franco da Rocha, voltou para a cidade, ela não reconhece mais a cidade. Mudou bastante. Ela fala, tipo assim, mesmo porque a gente estava até comentando aqui antes de começar o programa, né, que a grande mídia, ela só aparece na cidade quando a cidade está em tragédia, Panelli. Quando tem enchente, quando teve fuga de preso. E a mídia local, no nosso caso, ela tá para mostrar o dia a dia das cidades, né? Uhum. E a gente consegue pontuar essa evolução da cidade. Franco da Rocha é outra. E como que você enxerga isso? Você preparou a cidade para o futuro? Você tem mais 2 anos aí de mandato. Você preparou a cidade, deu uma mudança totalmente. Assim, como que é isso, Kiko? O legal que você falou da área central em particular, você tem essas obras que o parque, a UPA, enfim, a estação, mas tem muita obra que a gente não vê hoje que está embaixo, que são aquele conjunto de obras contra enchente, que colapsou a cidade por um período. Exatamente. Por conta do trabalho que é você fazer escavação numa região. Prefeito nenhum gosta de fazer, né? Mas tem uma boa parte disso que só foi possível porque tem bastante coisa enterrada. Você está canalizando lá o córrego também, né? Isso, tem bastante coisa enterrada. Eu fico, assim, eu acho que Franco da Rocha, quando a gente assumiu a prefeitura, ela tinha uma série de problemas. Uma cidade, na minha opinião, que estava lá atrás ainda no século XX, né? Não tinha essa questão de transporte. Você imagina uma cidade que depende do transporte coletivo, do trem. As pessoas tomavam ônibus na chuva e no sol. Então essa questão do transporte, na minha opinião, ela não só melhorou a qualidade de quem pega o ônibus, o trem, mas organizou a cidade. Acho que essa é a grande característica. A cidade está um pouco mais organizada na área central, né? Agora, tem muita coisa que não chama tanta atenção, mas na periferia que foi feita. Principalmente na educação e na saúde. Por exemplo, quando eu falo que a cidade estava no século XX ainda, é porque você tinha as crianças que estão no ensino infantil, que é o obrigatório a partir dos 4 anos, entra na pré-escola. Você tinha apenas 70% das crianças matriculadas na pré-escola em Franco da Rocha. Você tinha 30% na idade de matrícula obrigatória que não estava matriculado na rede. Hoje nós temos 100%. A gente ampliou, reformou, construiu coisa nova para garantir o ingresso. Você tinha, por exemplo, quando eu assumi a prefeitura, 1.700 crianças matriculadas em creche, hoje já temos 5.000. Nós tínhamos 8% de cobertura do Programa de Saúde da Família, hoje nós temos 85%. Então são ações que a gente tomou que necessariamente não são ações de obras que não aparecem, mas que passa a estender... E aqui também trouxeram mais o atendimento. Exatamente. Serviço, dignidade, atendimento e oportunidade de futuro. Eu acho que a grande preparação de futuro, obviamente que as obras ajudam, é o que mais aparece, mas é isso. A gente pôde hoje, eu vou entregar uma cidade em 2020 do ponto de vista financeiro sem nenhuma dívida, eu pego a prefeitura com 8% do seu orçamento com dívida, vou entregar ela com 0 de dívida. Então, com toda a legislação na parte de uso e ocupação do solo, tributária, de obras, de gestão, toda ela modernizada, né? Então, eu creio que se a gente tiver lá em Franco da Rocha, assim como talvez vocês tenham tido em Caieiras há muitos anos atrás aqui, sequência de prefeitos que possam garantir, que tenham divergências políticas, que é normal, mas pelo menos o mínimo necessário para a cidade crescer com um grau de organização, Franco da Rocha pode ser nas próximas décadas uma cidade mais rica, mais moderna, mais organizada, enfim. E no mínimo, né, o Kiko, o prefeito que para quem você vai deixar essa grande herança de Franco da Rocha, você está entregando um barco navegando a todo vapor, né? Uhum. No sentido que o cara tem que dar continuidade nesse processo, ele não pode se redimir mais desse processo que está em andamento, né? Mas vai deixar uma prefeitura saneada, com uma ETEC, com uma FATEC. Exatamente. Né? Que, isso eu acho que a região ganha. Você estava falando, Ronaldo, e eu quero pegar um gancho nisso, dessa questão de transcender os limites de Franco da Rocha. Eu acho que nós não podemos mais pensar em políticas públicas só de Caieiras ou só de Franco da Rocha ou só de Francisco Moral. A região está tão entrelaçada, tão interligada, que se a gente abrir uma rua aqui em Caieiras, a gente atrapalha o trânsito de Franco da Rocha e vice-versa. Franco da Rocha a mesma coisa e Morato também. Então, eu acho que tem que ter uma conexão muito profunda do Legislativo, conjuntamente com os prefeitos, para que a gente toque isso de uma maneira mais globalizada. Né?
avensando o que acontece aqui e o reflexo que isso vai dar a colar. Exatamente. Então, isso você falou, uma coisa muito importante. Isso está muito inteirado entre o Kiko, entre o Gerson, entre a Renata. Exatamente, aí que eu ia chegar também. Inclusive, o Panelli, ele é uma pessoa que a gente tem essa conversa quinzenal, e em Caieiras a gente sente que existe uma parceria, uma sinergia muito boa, né? Entre o executivo e o legislativo, né? Aqui existe uma consonância. É lógico, existem, assim como qualquer casamento, né? Existem as suas dificuldades, né? Mas dentro de um âmbito geral, o executivo e o legislativo, eles caminham juntos. E, Franco, como você está? Como que você enxerga essa parceria do legislativo e do executivo? Eu acabei de dizer para você, a gente está entregando, certamente a gente fez bastante coisa, obras estruturantes da cidade, na saúde, educação, como eu falei, combate à enchente, lazer, enfim, transporte, mas também a gente pôde modernizar toda a nossa legislação. Então, por exemplo, assim, a gente em 2014 fez a revisão do nosso plano diretor, da nossa lei de uso e ocupação do solo, que é muito importante porque a gente abriu em Franco da Rocha, Panelli, uma área enorme, toda a nossa divisa com Jundiaí, Cajamar, Pedaço de Caieiras, do Trevo de Francisco Morato para adiante, hoje ela tem um uso e ocupação do solo ligado ao setor industrial, coisa que não era permitida antigamente. Nós tínhamos uma lei atrasada nesse sentido, o que retardava o processo de crescimento e de ocupação. Porque Franco da Rocha e Francisco Morato, diferente de Caieiras, tiveram a sua característica a ampliação de muitos loteamentos. Né? Principalmente Morato. Exatamente. Então, as cidades foram crescendo muito mais do que Caieiras, mas um crescimento sem geração de renda e emprego. Entendi. Porque só o IPTU, só a moradia não paga conta. As pessoas precisam pagar, gerar renda, enfim. Caieiras é uma característica diferente. Por exemplo, Caieiras é menor que Franco, mas gera mais emprego. Entendi. Se não me engano, hoje Caieiras gera de torno de 22 a 23 mil vagas de emprego formal de trabalho. Franco da Rocha, 16, 17, Morato, pasmem, menos de 7. Então a gente precisa pensar nesse sentido. Agora, a mudança que nós fizemos em 2014, ela de fato vai começar a render frutos para a cidade, pelo menos daqui a 2 ou 3 anos. Por quê? Porque a aprovação de projetos desse porte, o Panelli conhece bem isso daí, ela é demorada. Porque como são grandes glebas de terra, você precisa de uma aprovação de legislação ambiental do Estado, enfim, mas depois dessa mudança na legislação, bateram na nossa porta lá várias grandes empresas, principalmente no setor de logística, procurando o Franco da Rocha com uma perspectiva de expansão da atividade comercial. Na esquina de São Paulo, né? Rodoanel à porta. Exatamente. Agora, isso é uma realidade que vai render frutos um pouco mais animais. Alguém tem que fazer. Então, e para fazer essa mudança de legislação, não é um acordo simples com a Câmara, porque nós estamos falando de apontar uma legislação que vai garantir o desenvolvimento ou o regresso da cidade nos próximos 20 ou 30 anos, né? Então, nós fizemos isso, reformando o Código Tributário, reformando o nosso Código de Obras, estamos reformando o nosso Código de Postura, aprovamos novo Estatuto do Servidor Público, plano de carreira para o conjunto dos servidores públicos, né? Então, tudo que foi de legislação importante para garantir benefício para o município, receber esses recursos todos, criar programas, a Câmara Municipal sempre foi um parceiro. Mesmo que, no primeiro mandato, onde foi a maior parte dessas modificações, metade do mandato, o presidente da Câmara foi o meu adversário na eleição. Então, em Franco da Rocha, no ponto de vista político, a gente amadureceu. Chegou um ponto de dizer o seguinte, nós temos as nossas diferenças políticas e partidárias, nós vamos disputar a eleição um contra o outro, mas naquilo que interessa ao bem comum, da cidade, vamos tocar aqui. Então, acho que esse, nesse sentido, foi um grande passo que a gente deu, ganho, né? visando o histórico de disputas insanas que nós tivemos no passado. Pois é, né? Então, tanto Franco como o Morato tiveram na década de 90 prefeitos afastados, caçados. Exato. Isso cria uma situação muito constrangedora, né? Cria uma cicatriz do ponto de vista da política bastante ruim para a cidade. Coisa que Caieiras, por exemplo, não chegou a esse ponto. Tem os seus problemas, como você disse, mas não chegou a esse ponto de desestabilizar a cidade. Enfim, por quê? Quando você tem desestabilização na política, afasta o investidor, né? Afasta o povo da política, ou seja, você precisa ter esse clima de unidade, é muito importante para a cidade. Perfeito. Então, eu acho assim que a nossa região como um todo, principalmente agora que a gente tem, né, o Cibaju, que é um consórcio que reúne, né, todas essas cidades, ainda acompanhando aquele raciocínio do Panelli, que ele falou sobre a questão do trabalho do bloco, uma das coisas que a gente sempre acaba ouvindo é o problema que a gente enfrenta, que é esse eixo da SP-332, que eu acho que deve ser o grande problema, né, Panelli, da nossa região, que a gente depende dessa rodovia e até mesmo as empresas que tentam se instalar aqui, às vezes elas comentam justamente essa questão dessa rodovia. Ela margeia Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, até chegar lá em Jundiaí. Você considera
para esse crescimento, para essa evolução? Fundamental. Na minha opinião, é fundamental. Aqui a gente tem discutido no consórcio, como disse o Panelli aqui, o consórcio é bom frisar que ele existe, ele foi fundado, se eu não me engano... 32 anos? Não, na gestão do Mauricy. O Mauricy era prefeito, o Neve era prefeito aqui em Caeiras, o Sarkis... 91? 93, 94, enfim. Eu não sei exatamente o ano, mas ele foi fundado naquele período. Acho que foi o primeiro consórcio municipal de municípios fundado na Grande São Paulo. Foi muito... Os nossos prefeitos daquela época fizeram uma legislação muito moderna. Hoje se fala em consórcio, mas naquela época nós já tínhamos. Já estavam pensando em... O fato é que o consórcio, a gente tem que entender que ele não é um instrumento realizador. O instrumento realizador é a prefeitura, né? O consórcio é um instrumento de articulação política. Né? E neste momento deu sorte e veja bem, nós já tivemos situações aqui na cidade, onde das 5 cidades até 4 ou até 5 na época governadas pelo mesmo partido. Exatamente. E mesmo assim os prefeitos não se entenderam tão bem como se entendem agora. Hoje os 5 prefeitos estão todos em partidos distintos uns dos outros. Né? Mas o que nos une? A necessidade. O Dr. Panelli falou muito bem aqui, tem alguns aspectos que afligem o nosso cidadão que não estão sob a governabilidade dos vereadores e prefeitos. Por quê? Nós vivemos hoje numa região metropolitana. Eu costumo dizer que a gente tem uma cidade pequena com problema de cidade grande. Você imagina Caeiras isolada, com 100 mil habitantes, isolada no interior do estado, seria uma cidade polo riquíssima. Como era daqui em São Paulo, era meio que vira um bairro de São Paulo. Exatamente. Né? Assim como Franco, enfim. E quando eu falo problema é o seguinte, a gente enfrenta aqui problema da segurança pública, por exemplo, que enfrenta igual o que a Prefeitura de São Paulo enfrenta. Agora, só a nossa capacidade de combater é muito pequena. Né? Então, segurança pública, o transporte sobre trilhos, a questão da saúde especializada, a questão do acesso da rodovia, enfim, tudo isso é atribuição do governo do Estado. Entendi. E a gente fica refém. Por isso que a gente, pela necessidade do dia a dia, estamos tentando juntar as pontas aqui. Então, por exemplo, caminho correto, uma ação política importante foi a luta pela retomada das obras da estação de trem Francisco Morato. Isso. Mas para o caieirense isso não importa, hein, Morato? Importa, sim, porque lá é um pátio, é uma estação terminal. Então, se você faz aquela estação, você moderniza a linha como um todo e vai garantir a fluidez do transporte como um todo na região, além, obviamente, da qualidade do embarque e desembarque. Como é que está essa obra, Kiko? Está em andamento. Conversei com a Renata, hoje eu estive lá no lançamento da obra da UPA. Tem foto do lançamento da obra da UPA aí? Deve estar em torno de uns 10% da obra concluída. É uma obra de 2 anos, complexa, cara, que eu espero que o governo agora não pare no caminho e conclua. E nós vamos atuar para que isso não aconteça. Né? A questão do acesso é uma luta política que o Jairzinho incorporou. Né? Ele tem uma proposta que tem um aspecto de solução de um problema regional, mas também com um vetor de desenvolvimento para o município de Caeiras, que é abrir um caminho novo que ligue... Um novo acesso, ligando Caeiras, uma vicinal ali. Acho que é sair uma avenida grande ali, mais ou menos do MAC, do espaço, qual é o nome que vocês dão para lá agora? PEC. Do PEC, isso. Né? Ali na rodovia, saindo lá na Bandeirantes ou na Anhanguera, dá uns 6, 7 quilômetros de distância, por uma área particular, e quando você faz isso, você obviamente, além de garantir o acesso, desenvolve aquela região numa perspectiva industrial, gerando emprego e renda para aqueles é muito importante. Mas também tem um outro vetor de ação política que a gente trabalha, que é a duplicação do traçado existente, exatamente, que é muito importante, né? Porque duplicação, modernização dos trevos... Inclusive uma outra alça de acesso também, caminho da via férrea, né? No Parque Estadual do Juqueri. Exatamente. Que pode ser uma alternativa. Uma alternativa, que também se pensa nisso, né? O que a gente conseguiu avançar, Ronaldo? A gente conseguiu, fosse aprovado no Orçamento da Assembleia Legislativa de 2017, um recurso para que o Estado financie um projeto executivo desta obra. Né? Falar, projeto não. Projeto não é uma ideia. Ideia e o próximo passo é um projeto. O projeto é caro, custa dinheiro, é trabalhoso de fazer. Para você ter uma ideia, um projeto de duplicação, ele vai custar mais ou menos ele vai custar, de cabeça, agora não estou lembrando. Uns 2 milhões? 1,5 milhões, 2? Dos 20 quilômetros que a gente está batalhando, que é mais ou menos do Rodoanel até o trevo de Campo Limpo Paulista, ele deve custar de 5 a 6 milhões um projeto como esse. Então não tem como você tirar do caixa da prefeitura, é o Estado que vai financiar. Nem cotizar, cara. Então a gente conseguiu fazer com que a Assembleia aprovasse uma rubrica no orçamento, agora a nossa luta é fazer o governo pôr dinheiro lá e contratar o projeto. Porque com o projeto pronto, Ronaldo, a gente prepara, por exemplo, para licitar a obra se tiver dinheiro público. E se não tiver dinheiro público, prepara ele para uma PPP, por exemplo. Exatamente. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. O governo do estado deve terminar o trecho norte do Rodoanel. Né?
a obra está um pouco capengando agora, enfim. Você falou isso, mas esses dias eu passei ali, tinha 2 pessoas trabalhando na obra. Mas em breve, é surreal. Mas em breve ela deve ser concluída. E quando ela for concluída, inevitavelmente o governo do estado deve fazer uma operação como fez nos outros 3 trechos, que é privatizar, conceder, enfim, o termo jurídico aqui, o doutor depois me corrige exatamente, mas vamos lá. No trecho oeste, que foi o primeiro pronto, começado no governo Mário Covas, o governo do estado usou um modelo de licitação que é um modelo de outorga, ou seja, o estado investiu, construiu e ele outorgou o direito de uso e cobrança de pedágio para a iniciativa privada, ou seja, o estado colocou um dinheiro no caixa, acho que na época 2 ou 3 bilhões, e ele concedeu aquele trecho para a iniciativa privada explorar. Foi exatamente igual no trecho sul, o estado construiu e outorgou e pôs dinheiro no caixa. No trecho leste, o estado usou um outro sistema, que não foi de outorga. Lá o estado ele autorizou um grupo concessionário a construir e esse grupo não pagou nada pela concessão da rodovia, ele ganhou pelo investimento da obra. No trecho norte, o estado está construindo com dinheiro próprio. É de financiamento, enfim, mas é dinheiro do Tesouro. Deve ser outorga. Então, provavelmente, a hora que ele for privatizar, ele vai outorgar o trecho norte. Se nós tivermos o projeto de duplicação da nossa rodovia pronto, em estágio executivo, aí a luta política é para fazer o quê? Estado, outorgue, mas desconte ali 200, 300 milhões, sei lá quanto vai custar esses 20 quilômetros. Você não põe dinheiro do caixa, nem licita, faz a iniciativa privada e executa a obra. Agora, sem projeto, essa possibilidade não existe. Então, eu acho que parte do que vocês estão dizendo da nova política é tentar encontrar alternativa, que não aquelas alternativas de dizer eu faço, eu vou fazer, porque nós sabemos a dificuldade que está de arrumar dinheiro no país hoje. Então o que nós vamos buscar são bons projetos. Eu estou dizendo isso por experiência própria. Em Franco da Rocha, tudo que nós conseguimos foi dessa maneira. não teve dinheiro novo lá. Porque nós fomos buscar projetos, tanto no governo federal como no estado, ideias, dinheiro para isso. Está pactuado entre os prefeitos, a gente está lutando. Obviamente que esse processo congela um pouco, porque nós não sabemos quem vai ser o próximo governador do estado, porque tem uma disputa eleitoral aí, né? Mas eu espero que seja quem for o próximo ou a próxima governadora, a gente possa continuar nesse trabalho de união e ele venha hoje para resolver a questão da rodovia, mas amanhã outros problemas colocados. Nós questionar esse governo também com os nossos deputados, né, Kiko? Isso é importante, porque a gente vai fazer agora nesse momento. Exatamente. A escolha dos deputados, porque, obviamente, se a gente apoiar um deputado regional, um deputado que vive voto regional, vamos falar sobre nossa cidade, pela nossa região, que vá lá, cutuque o governador. Governador, nós temos um projeto para aquela região e nós precisamos disso, né? Essa cobrança é sempre presente, é muito boa. Exatamente. A gente já vai falar sobre a questão do voto regional, mas antes eu queria que os meninos colocassem aqui para mim o nome do pessoal que está na audiência lá, porque depois eu acabo não falando os nomes, o Panelli. O pessoal fala assim, eu tava assistindo, mas ninguém falou nada. Não fui prestigiado. Exatamente. Então manda lá para eles ali, para eles colocarem lá para mim, para poder acompanhar aqui. Saiu aqui do meu celular e eu acabei perdendo. Olha lá, eles vão anotar. Enquanto eles estiverem anotando, vão colocando todos os nomes ali. O Panelli falou algo muito importante, tá? A questão do voto regional. Aqui, Kiko, a gente fez um trabalho muito forte, até mesmo com o Linha Direta com o Prefeito e todos os nossos programas, e até mesmo até onde a gente vai, através do jornal impresso e tudo mais, para as pessoas se conscientizarem da questão desse voto, né, Panelli? E eu entrego essa para o Panelli também. Hoje, qual é a importância das pessoas se conscientizarem e ter essa questão do voto regional? As pessoas vinham aqui, buscavam, vou apoiar tal candidato, o cara nunca apareceu aqui. Eu, inclusive no programa, tá rodando nas redes sociais, nós colocamos a lista de todos os candidatos que mandaram algum tipo de recurso para Caieiras. Nós fizemos isso. Me fala sobre isso, Panelli, da conscientização das pessoas para votarem nas pessoas da nossa região. Eu também, Ronaldo, eu não recrimino que a pessoa tenha votado errado tantas outras vezes, né? Eu acho que é importante a gente ter uma maturidade, uma conscientização política, porque a paquera e a sedução política ela é muito grande. Você vê o cara dando uma entrevista nesses momentos que o cara pode dizer, então ele vai tentar conseguir tudo aquilo que ele está dizendo num período de 1 ano, 2 anos, 5 anos, que a gente sabe que é totalmente impossível que isso aconteça. Mas ele inebria todo mundo que está do outro lado. Não, o cara é bom porque ele vai conseguir tudo que ele está dizendo ali. E a gente sabe que não é assim que funciona. O Kiko está dando exemplo aqui, que para a gente conseguir pensar no acesso, nós precisamos criar um projeto. Esse projeto precisa ser um executivo completo, que custa 7 milhões de reais. Ele tem que estar pronto, porque sem esse projeto
não valemos nada. Então, vamos fazer, mas quando tiver toda uma pré-questão toda lá definida. Então, a gente tem que ter o cuidado hoje de analisar um pouco mais o candidato, o Ronaldo. É isso que eu venho pregando muito quando eu posso falar nesse sentido, falo muito lá na Câmara sobre isso, não é? Pensar no quê? O que esse cara pode proporcionar para a gente que eu digo, não é só Caieiras, não, a nossa região. Nossa região. Né? O que ele pode proporcionar de bom para nós aqui? O que esse cara é parceiro? Ele já ajudou Caieiras com alguma coisa, deu uma ambulância, deu uma clínica, deu uma emenda, conseguiu trazer uma creche, conseguiu trazer recursos para isso, para aquilo. É isso que a gente tem que se perguntar e deixar de pensar que só porque a gente vê uma figura lá, né, folclórica, uma figura bacana que brinca com todo mundo, que isso vai ser bom para nós, ou vai ser bom para o nosso país. Nós precisamos pensar muito nisso. Aliás, em 50 anos de região, nós não temos um deputado federal, nenhum estadual pela região. A gente não tem um representante, olha só. E nós estamos falando de quase 700 mil pessoas aqui na região. Com 300 mil votos, daria para eleger 5 federais, 5 estaduais, que cada um deles tem 20 milhões de emenda. Como é que nós não estaríamos aqui de representatividade, né, dos projetos, que a gente teria uma conexão com todo esse pessoal, para que viesse, né, com representatividade, logicamente, desse contexto todo, o que a gente teria de benefício? Obviamente que nós teríamos um progresso de 5 anos, né, por troca desses 50 que nós não tivemos nada. Então, acho que a gente tem que aproveitar tudo que a gente errou lá para trás, né, que votou sem saber, que votou no palhaço, que votou no cara, que vai lá na televisão. Nessa campanha está sem graça, né? Não, tá sem graça. Não, para mim nunca teve graça. O preço que se paga por essa graça dele é terrível. Né? Aliás, o Gerson conta uma história que é verdadeira. Eu estava junto, Ronaldo, que nós encontramos ele lá no Congresso, e o Gerson todo feliz, foi dar a mão para ele. Ô, Tiririca, viu? Minha cidade deu 4 mil. Você foi o deputado federal, o segundo mais votado. O primeiro foi o Celso Somando, com 6 mil e poucos votos. Olha a ignorância nossa. Não é? E você com 4.300 votos. Ele falou, mas eu não mandei você votar em mim. Não mandei ninguém da tua cidade votar em mim. Não vou dar nada para Caieiras, não, porque nem conheço Caieiras. Então, olha, o cara falou isso. Você estava lá com ele. Então, é isso que nós precisamos parar. Nós precisamos pensar no voto como um investimento, como uma troca. É exatamente o que a gente pensa todo dia. Ô deputado, você merece o meu voto? O que você vai trazer para a minha cidade, para a minha região? O que você vai facilitar a vida das minhas crianças na escola? O que você vai facilitar a vida dos meus pacientes no hospital? O que eu posso contar com você? O que eu posso te ligar? Eu posso cobrar isso de quem? Onde eu cobro essa fatura? É isso que nós vamos lá. Vai cobrar do Tiririca lá no Ceará, porque ele é do Ceará, né? Exatamente. Então temos que cobrar essa fatura aqui, em Franco da Rocha, em Caieiras, em Morato. Saiba onde. Né? Vamos tomar o trem, vamos lá na casa do deputado. Ô, deputado, o que está acontecendo? Que, você é deputado da nossa região e não trouxe uma emenda para nós, não fez absolutamente. Então, é esse o gosto que eu acho que nós temos que pegar pela coisa, ser mais inteligente, né? Ser mais experiente, aproveitar todos esses erros que nós botamos errado lá no passado, né? E a gente mudar isso agora. Está na hora. Eu acho que o grande momento da gente fazer a mudança é agora. Nós temos um candidato a deputado estadual da região, não é? Que nós vamos cobrar desse cara, depois de eleito, o que ele está fazendo e o que não está fazendo. Nós temos alguns candidatos também, a deputado federal, que estão vindo de fora, mas que ajudam a cidade. Não são aqueles que prospectam o voto e depois correm, nunca mais aparecem, só vai aparecer depois de 4 anos. Né? E analisar tudo isso bem, fazer uma comparação do que um trouxe do que o outro trouxe, daquele que é mais afável, que é mais presente, que é aquele que a gente tem um contato, que pode nos ajudar a qualquer momento. Você precisa de uma internação, você liga para o cara, ele ajuda. Não é que seja ruim isso, ilegal, não. Vai fazer uma intervenção, passar outro para trás. Não, muito pelo contrário. A gente sabe que tudo é difícil para a gente conseguir. Não é? Então, o que a gente puder ajudar a nossa cidade, ajudar as pessoas da nossa cidade, no que é correto, no que é justo, no que é legal, a interferência desse deputado é muito bom para nós. Então, essa proximidade que eu acho que nós temos que ter do candidato e cobrar. Né? Cobrar, sem dúvida nenhuma. Isso que o Panelli falou. Sim, eu queria acrescentar mais coisas. Doutor Panelli, hoje no Brasil nós temos uma legislação que garante a proporcionalidade, né? Obviamente já teve a discussão recente sobre a reforma política, nada passou, só passou o financiamento. Só passou o que interessava. Exatamente. Mas tem exemplos em países que o Panelli está colocando, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, o voto lá é distrital. Né? Então, o deputado ele só pode ser votado no distrito, portanto, ele presta contas. Então, lógico, você tem um modelo. Né? Mas eu acho que a gente avança para esse caminho, não avança aqui.
Eu acho que aí tem divergência. Eu, particularmente, não sou a favor do distrital puro como é. Porque senão você também não pode ter um Congresso Nacional com um monte de vereador regional. Porque o Congresso Nacional é um lugar, evidentemente, que você discute o orçamento para poder fazer investimento na sua base eleitoral, mas você também discute questões nacionais. Por exemplo. Não, mas eu digo do distrital misto, não puro. Não, aí pode ser uma alternativa. Na Alemanha funciona meio que assim, enfim. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem deputado que vem aqui agora na eleição e fala assim, eu mandei tantos milhões de emenda parlamentar aqui para a região. Ótimo. Mas ele também votou lá para criar um teto do gasto público. Exatamente. Ou seja, é um negócio maluco, porque assim, por exemplo, você pega assim, a questão de criação de vaga em creche é um problema para todos nós aqui. Crônico. Né? Toda a população, todas as 3 cidades aqui da região, ou as 5 cidades da região, tem criança na fila da creche. Ou as cidades precisam ampliar o UBS, precisam ampliar os serviços de urgência e emergência, enfim. Esse ano começou a valer uma lei que as prefeituras não podem gastar mais com saúde e educação acima do que foi a inflação do ano anterior. Qual é o problema disso? Eles fazem uma legislação para impedir que você tenha um gasto acima daquilo que você arrecade, mas o problema é que você não tem como corrigir as grandes diferenças sociais que o país tem. Essa legislação para uma prefeitura que nem São Caetano do Sul, Paulínia, Barueri, até pode funcionar. Agora, você falar isso para uma realidade aqui de Francisco Morato ou de Franco da Rocha, você vai dizer para aquela população, vocês vão ficar 20 anos no fracasso. Exatamente. Né? Então esse deputado ele tem que vir prestar conta, como disse o Panelli aqui, da atuação que ele fez por essa região, mas também tem que prestar contas pela atuação que ele faz a nível das grandes leis que ele deu. Porque não adianta ele dizer que eu mandei um dinheiro para asfaltar a tua rua, mas eu vou ter uma lei lá que fez você perder teu emprego. Como é que faz isso? Então acho que tem que ter um misto dessas duas coisas. É óbvio que quando você tem um deputado mais próximo aqui, que já foi vereador, ou que já foi prefeito, ou que é vereador, ou que é... Prefeito não pode, né? Você é prefeito, você é deputado. Que é comerciante, enfim, que é da região, a chance de você colocar ele no debate, convidar ele para vir nesse programa para discutir questões da cidade, são maiores. Sim, com certeza. E até para assumir compromisso com relação aos grandes desafios da região. Por exemplo, nós estamos falando aqui da duplicação da nossa rodovia. Você fala assim, prefeito, você está dizendo que tem que arrumar 5, 6 milhões para fazer um projeto. É caro. É caro para Caieiras, para Franco, para Morato. Mas para o estado de São Paulo, que tem um orçamento de 200 bilhões, não é. Então, às vezes, um deputado lá faz a diferença e consegue colocar lá na fila das prioridades do estado, por exemplo, investimento na região. Sabe qual foi a última escola de ensino médio que o estado construiu na nossa região? Em 2005. 2005. Fazem 13 anos que você não entrega uma escola estadual na região. Aí você fala assim, mas não é necessário porque diminuiu o número de matrícula. Ele fala assim, acabou de sair um estudo. 51% dos jovens que iniciam o ensino médio evadem, não concluem. E aí você fala assim, por quê? Porque a escola tem 50 alunos, ou seja, ou então porque ele precisa trabalhar, enfim, tem várias razões. Mas o fato de não ter investimento mostra uma falta de prestígio da nossa parte enorme. Ainda mais as nossas cidades estão em crescimento, né, Kiko? Exatamente. Por exemplo, Caieiras foi lançado um loteamento aqui na Laranjeiras com 1.600 unidades. Obviamente que tem um mundo de gente que vai habitar nesse entorno. As áreas públicas que estão lá presentes para que o Estado faça as intervenções criando por saúde, criando pronto-socorro, criando vai escola. Vai ter demanda de creche, vai ter demanda de escola. Demanda de tudo isso. E eu fiquei muito contente, pegando um gancho no que você disse, que nós conseguimos uma aprovação do governo do Estado para a construção de uma escola agora, aqui no Jardim Europa, Ronaldo. Eu fiz o pedido para o secretário Procure, de Educação do Estado. E ele é uma escola estadual. Não sei se ele vai mandar, mas que ele autorizou já a construção, ele autorizou. Inclusive, eu já está abrindo até a meu pedido, uma rua que sai lá do Morro Grande, que vem até aqui a Pauliceia, para que os alunos possam descer do Morro Grande a pé e ter acesso à futura escola estadual que vai ter ali. Então, como o Kiko falou, que faz mais de 15 anos que isso não acontece, eu estou contente por 2 vezes, de ter conseguido saber que a gente está quebrando um paradigma e um... Nossa, era um guerreiro. Né? Agora, precisamos pressionar com esse deputado que o Kiko está dizendo, para que ele construa, não basta só dizer que não, vai estar lá, eu aprovei o projeto, mas precisamos de alguém que cobre isso. Porque o deputado, a atuação dele numa CPI, o governador precisa do deputado o tempo inteiro, por N razões. Para aprovar um projeto de lei. Por exemplo, foi aprovado um projeto agora que coloca no caixa do governo 2 bi. Né? Um projeto ligado ao fundo de previdência dos servidores públicos.
E, obviamente, que, como diz o Panelli, que ele é vereador, conhece como é que funciona isso daí. O deputado trocou o voto dele por alguma coisa. Não estou falando, não é mensalão, nada disso. Negociou, né? Governador, vou votar nesse projeto, mas nesses 2 bilhões aí, eu quero que você construa uma escola na minha região, um hospital. Já é um negócio que dá... Como você não tem deputado que defenda os nossos interesses, não teve oportunidade de fazer. Votamos no palhaço. Tipo né? Exatamente. Antes de continuar, só baixar, diminui um pouco essa fonte aí, porque eu tô cego, mas eu nem tanto. Baixa lá. Olha lá, ó. Diminui um pouquinho, só pra gente passar aqui pras pessoas, quem que tá na nossa... Aí eles vão colocar 12, quer ver, ó, também da fonte lá, ó. Aí, melhorou. Agora melhorou, ó. Nós estamos na audiência com o André Luiz, Camila Oliveira, o Jabá Reis aqui de Laranjeiras, grande abraço, Jabá. O Érico Teófilo, a vereadora, olha lá, Josi, né? Demorou, mas chegou, Josi. Vem, Josi. Grande abraço pra você. O Fábio José Boassi, né? Que é o Fábio Chico do Mato, né? Se falar Fábio, ninguém conhece, ninguém né? Conhece, Eu ia Chico falar do Mato, Chico, obrigado por hoje lá na reunião, foi muito boa. Exatamente. Vamos até falar disso agora. Ele tá falando... Ô Marguerite, vai tomar um banho de sal grosso? Porque eu acho que foi você, na hora que esses dias a Marguerite colocou uma foto lá, né, André? Vestida de Iemanjá, numa festa aí. Então, ó, vai tomar um banho de sal grosso, porque na hora que o Kiko começou a falar aqui, falou seu nome, a internet caiu. Mas eu vou novamente dar a palavra pro Kiko, porque o que você mostrou pra gente é muito importante também, né? A Marguerite, ela fez uma provocação pra gente falar um pouco sobre a questão do Museu Osório César, que é um restauro que a prefeitura está realizando lá. Esse museu ele passou a funcionar em Franco da Rocha na década de 80. Ele funcionava, Panelli, na casa que originalmente foi construída para viver lá o administrador do hospital. Naquela época, você imagina, 1889, quando foi inaugurado o complexo, as pessoas para trabalhar aqui tinham que vir morar aqui porque era muito longe, apesar de ser próximo. Hoje a gente pega um trem em 40, 30 minutos, você está no centro de São Paulo, mas naquela época... Uma viagem. Então o doutor Franco da Rocha morou naquela casa, o Osório César, quando foi diretor, morou naquela casa, todos os diretores... Tem uma história, né, a casa, né? Viveram naquela casa lá. Então é uma casa tombada pelo patrimônio. É Ramos de Azevedo? É, o prédio Ramos de Azevedo. E o museu foi fechado em 2005, por conta das condições do prédio que estava inabitável, não dava para você fazer funcionar nenhum serviço lá. A gente fez no começo do governo um pedido para que o Estado cedesse aquela área para a prefeitura e nós fomos buscar um recurso para poder reformar. A gente protocolou um projeto num edital do FID, que é o Fundo de Interesses Difusos. Esse fundo ele é gerido pela Secretaria Estadual de Justiça. E o fundo é composto por, basicamente, as multas que o Ministério Público aplicam nas empresas. Aquele fundo do Ministério. Isso, ele vai para esse fundo. Ele fomenta investimento na área cultural. Então a gente protocolou lá um projeto, nosso projeto foi aprovado para, primeiro, restaurar o prédio e restaurar mais de 7.000 artefatos que são obras de arte, de pintura em tela ou em papel, ou esculturas, enfim. Mas esse acervo já está lá? Já está lá no Juqueri. Esses artefatos foram produzidos pelos internos, que era um processo de tratamento aos doentes psiquiátricos. Quer dizer, resgata a produção, também. Exatamente. Então, esse restauro deve terminar o ano que vem. Em breve a gente vai, além do restauro, da reforma do restauro das peças, a gente vai lá também implementar um projeto já conectado com o século XXI, que tem todos os museus, você vai em qualquer canto, já tem esse arcabouço não só das peças, mas também tecnologia embutida nisso, né, para que tenham lá exposições permanentes e exposições também, dependendo que a gente vai trabalhar. Isso é bom para a região, resgate muito bom. Lá um profissional, um museólogo, para poder nos auxiliar nesse sentido aí, para que a gente possa transformar aquilo num foco de apresentação da nossa cultura. Afinal de contas, a história do Juqueri não está conectada a Franco da Rocha somente, mas também a Caieiras. Vamos lembrar que Caieiras, assim como o Franco, já teve o nome de Juqueri. Exatamente. E também, né, Franco da Rocha, se não me engano, é a cidade que tem o maior número de obras que foi projetado por Ramos de Azevedo. Acho que é o maior complexo, né, que Ramos de Azevedo projetou, está em Franco da Rocha. Eu não lembro onde que... Não, São Paulo tem muita coisa. Pode ser um complexo. Um complexo, exatamente, um complexo, entendeu? Não, então, quando pegou fogo na biblioteca, eu até chorei de ver aquela Não, mas, e assim, você falou sobre a questão, né, dos deputados que votaram teto e tudo mais. O teto da cultura, que foi votado. Eu estava vendo uma reportagem que apresentava em 2014... Não, quer não. 2014,
foi 475 mil investidos. Depois, para manutenção. Depois, em 2015 caiu para 375. Eu sei que nesse último ano, 2018, o museu recebeu 45 mil de aporte do governo federal. 45 mil. Pra você ver. Então assim, e aí acontece aquela tragédia, aí o pessoal agora, né, comenta lá. Bom, tá tudo certo aí, Gabriel? Eu tô assistindo tranquilamente aqui. Tudo certo? Então vamos lá então. Você falou, né, do Museu Osório César. Deixa eu ver quem mais ali que mandou mensagem. Ana Paula Bueno, né? Falando que Caeiras deveria se espelhar um pouco em Franco da Rocha, ver as maravilhas que o prefeito Kiko fez. O pessoal de Franco da Rocha, uns 5 anos atrás, pensava assim de Caeiras. Muito vamos espelhar em Caeiras. Não, mas eu penso ainda assim, Caeiras é uma referência para todos nós. Caeiras é uma cidade maravilhosa. Mais estruturada ainda que Franco da Rocha, a gente sempre tem. Apesar que eu vou comer Burger King lá em Franco da Rocha. Pois né? Fiquei sabendo, vai ter Burger King lá. Não, tem no shopping. Já tem no shopping, né? Olha lá, a Thaís Camila Nardo também tá dando boa noite. Fábio Boassi, falando, né, do ótimo programa, obrigado. Alexandra Lima, o Alexandre Silvério, Elisângela Ferreira Panchame, que está assistindo. Meu amigo Tiago Rodrigo, lá da Prefeitura também, grande abraço, Tiago. Vani Pereira, o André Luiz, né? A Thelma Rossi, né? A população precisa interagir com os políticos que aí estão para entender melhor essa reforma política legislativa da cidade de Caeiras. Então esse é o espaço para a gente estar falando sobre isso, né, Kiko? Exatamente. Andréa Cunha, parabéns pelo programa. Marcelina Arruda, Thaís Camila, a Claudete Nogueira, Valdir Nunes da Silva, Alisson Crema. Quando caiu aqui a transmissão, eu vi que a dona Renata Celestino, Abraço, Alisson. O grande Alisson lá do shopping. Sua mãe estava assistindo lá, né? Legal. A sua mãe estava assistindo. Seu pai também deve estar assistindo. Já chegou algum momento de te puxar na orelha e falar assim, Kiko, poxa vida, meu, não vai por esse lado político, vai por esse. Eles sempre próximos de você, alguma vez eles chegaram e falaram assim, meu, não é por aí, muda isso. Você ouve muito esse tipo de coisa, não? Já que sua mãe está ali do lado, seu pai também. Como que você... Eu tenho uma relação, obviamente, que eles são referências para mim, né? Tanto meu pai, minha mãe. E a minha mãe, ela trabalha comigo. Portanto, a gente tem conversas cotidianas sobre vários aspectos. A secretária de Educação é a principal pasta, o principal orçamento da prefeitura. A gente na educação atende 17 mil crianças todo dia, né? Então a gente tem bastante conversa. A questão do puxão de orelha, obviamente, que não é mais o aspecto de adulto contra criança. Exatamente, né? Mas assim, mas assim, pô, no bom sentido, né? No bom sentido, um reparo, vamos dizer assim. Pô, meu. Mas eu tenho uma característica, eu procuro, Ronaldo, ouvir muito as pessoas antes de tomar qualquer decisão. Hoje, nesse mundo rápido, moderno, você precisa tomar decisão muito rápido sobre vários aspectos, mas eu costumo dizer, quanto mais você escuta, menor é a chance de erro. Exatamente. Porque a decisão errada aqui foi o cara, todos nós estamos sujeitos a ter, né? Então, assim como eu escuto todo mundo que trabalha comigo, os vereadores, perfeito. Perfeito. É importante porque assim, né, falei, né, o pai do Kiko, Maurici, né, também tá Franco da Rocha dia a dia, a mãe dele é secretária municipal, né, então assim, vamos fazer essa analogia. Ô Panelli, a Elisângela Ferreira Panchame, ela tá falando que os moradores do Santo Inês só tem a agradecer ao Dr. Panelli pelas conquistas que vem trazendo ao nosso bairro. Olha aí, Panelli, parabéns. Ronaldo, o bairro, nós temos 2 bairros que eram muito problemáticos, né? Bairros distantes do centro, que tem a mão da máquina pública não conseguia chegar com o êxito que a gente precisava. Então a Santo Inês é um bairro que está distante quase 30 quilômetros do centro. Pois é. Né? E era muito difícil, ônibus difícil. Aliás, a gente reclama sempre do ônibus, precisa melhorar muito isso. Ixi, tá na lista aqui, viu? Tá na lista, a gente sabe disso, é campeão de audiência, mas não, temos que discutir mais também o transporte público. Então a gente conseguiu arrumar bastante coisa, cobrir os pontos de ônibus, levar um posto de saúde para lá, que era uma demanda muito grande. E eu estou muito feliz, Ronaldo, porque há 17 ou 18 anos que a gente batalha por um ramal da Sabesp para que a gente tenha água potável na área da Santo Inês, onde a gente vai abarcar lá uma batalha, né? 3.000 ligações. Uma região produtora de água não consegue oferecer água para quem vive né? no entorno. Né? Verdade. Daí a gente ficou contente, primeiro porque a gente conseguiu colocar na questão da expansão de rede da Sabesp,
um compromisso da própria Sabesp que isso iria acontecer até 2020 na Santa Inês. Né? Então isso já foi um grande avanço. E agora, esses dias, o Arnaldo da Sabesp veio protocolizar na prefeitura um pedido de autorização da construção dos postos artesianos na Santa Inês. E isso vai ser uma grande vitória, porque esses 3 postos que serão construídos, né, vai ter um armazenamento de mais de 200 mil litros de água, e depois o ramal da linha d'água para que possa chegar nas casas. E a Sabesp, eu acho que até meados do segundo semestre do ano que vem, já começa a fornecer água na Santa Inês. Então, essa talvez seja a grande busca que a gente vem. E eu acompanho essa sua briga há anos, né? Desde a época da presidência. Da Guarda, exatamente. Saúde, todas essas brigas. Então, eu acho que ter um vereador naquela região foi bom para a região, e a gente está contente também de poder estar ajudando as pessoas. E é o que me motivou muito a sair candidato, foi a minha região, foi a minha base eleitoral. Eu sou testemunha porque eu tive 3 semanas atrás, lá no posto de saúde, que foi recém-inaugurado lá, e tinha lá uma mãe relatando uma história exatamente que ela estava para ter o filho, como ela mora longe do centro. Ela teve o primeiro atendimento da enfermeira obstetra, que atende a população lá, e ela teve o parto lá na unidade. Né? Isso é muito bacana. Então, assim, e Santa Inês sempre foi muito esquecido, né? Então, nós precisamos olhar para a Calcária, mas o Gersinho está fazendo bastante coisa boa. Semana passada, no último programa, nós falamos bastante sobre isso. Kiko, o nosso querido amigo, né, o Rodrigo Hernandes lá também, né? Rodrigo. Rodrigão, exatamente. Ele está falando o seguinte: Kiko, conta pro pessoal que em Franco vai ter um circo escola. Circo escola. Você vai chamar aquele deputado lá para dar umas aulas lá de circo? Não. Inclusive foi emenda parlamentar dele. É mesmo? Nesse tá caso, vendo? Aí nesse caso aí, ó. Tá vendo? Então, assim, nesse caso. Obviamente que perto da votação que ele teve em Franco da Rocha foi um gesto singelo, mas houve, né? Exatamente. Foi uma emenda, quem articulou essa emenda foi a vereadora Neiva Hernandes, que encontrou, diferente do Gersinha, ela teve um encontro com o Tiririca em Brasília, mostrou a situação da cidade, e o Tiririca se sensibilizou e apresentou lá uma emenda parlamentar que a gente apostou num projeto que não é tão grande no Ministério da Cultura, mas via essa emenda a gente está construindo lá um equipamento que é o Circo Escola, que nada mais é do que um espaço, um anfiteatro aberto com uma lona de circo, que a nossa ideia é entregar agora no aniversário da cidade, 30 de novembro. 30 de novembro, exatamente, estaremos lá. A gente vai ter oficina para ensinar aí a criançada, os adolescentes, os adultos, de modo geral, a praticar atividades ligadas ao circo, de malabares, coisa do tipo. E também vai servir para apresentações circenses. É um aspecto da cultura que está crescendo muito. Obviamente que o circo vive uma grande revolução por conta dessa questão de maus tratos de animais. Exatamente. Uma série de coisas que foi proibida. Mas ele ressurgiu também com essa questão dos stand-ups. Exatamente. Tipo, então o circo está sendo revolucionado, né? Você tem esse aspecto dos animais, daquela apresentação de algumas bizarrices do aspecto humano, que hoje nem cabe no século XXI a gente colocar isso em exposição, né? Mas tem um outro aspecto do circo renascendo, que é essa questão do malabares, as apresentações, as mágicas. Exatamente. Enfim, que é uma coisa que a gente quer apostar como escola de formação, né? Ou seja, de formar gente exatamente. E formar público. Quando é que inaugura, Kiko? 30 de novembro. 30 de novembro. Aniversário da cidade? Inclusive, na nossa audiência estava aqui o Érico Teófilo, que ele estava na Irlanda e ele fazendo uma apresentação de palhaço na rua. E ele fez uma apresentação aqui no Teatro de Caeiras que foi muito bacana. E ele estava na Irlanda um tempo desse, e ele sempre postando esses vídeos na internet, assim, também, o pessoal chama de clown, né? Sim. Né? Então, assim, muito bacana, mas... Isso é bom porque é barato. Por exemplo, o teatro. O teatro é um negócio fantástico, só que o teatro, o fomento dele é um pouco mais caro. Porque você tem, além do professor... Você demora tempo para formar aí um profissional do teatro, para além disso você tem um custo, muitas vezes, de montar cenário, coisa do tipo, do aparato. De montar um aparato todo. O próprio teatro, né? Caeiras tem um teatro excelente, maravilhoso, coisa que nos inveja muito, inclusive, mas é um aparato. O circo não, é uma atividade cultural tão rica quanto, mas muito mais barato de você Vamos dar uma boa notícia também, o Kiko deu, né? Aniversário da cidade, inauguração do circo da escola. Aniversário da cidade, Caeiras, o Gerson vai ficar bravo comigo, mas eu de antemão, né? Ninguém nos fala ouça. Lá, segura lá. Tem a música de... Vai ser 14 dias depois, né? Exatamente. Como que é? Para. Como que é? Segura aí. Para tudo. Vamos lá. Fala, Panelli. Caeiras Fest
Meu, esse ano vai estar demais. Gustavo Lima, Capital Inicial, 5 dias ou 7, estão fechando lá. O prefeito está muito empenhado nisso. A gente está pensando em trazer uma multidão bem legal, mais de 20 mil pessoas no show do Gustavo Lima. Vai ser no mesmo lugar do Caeiras Fest do ano passado, lá na divisa de Franco da Rocha, na região do Serpa. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que esse vai explodir. Viu? Vai Capital explodir. Inicial, acho que a região toda, né? Primeiro dia acho que é Gustavo Lima, tá fechando aí. Mas fiquem atentos aí que vai ser muito bom para todo mundo. Serão aí 4 ou 5 dias de puro espetáculo. Parabéns. Isso vai ser muito bacana. André, tem mais alguma pergunta aí, André? Tem uma pergunta aqui também, tá tudo certo aí? Tem bastante, né? Ó, o Wilson ele perguntou ao prefeito Kiko sobre a previsão para a inauguração do cinema em nossa cidade. E ele aproveita para agradecer a administração que está sempre à frente e tornando a cidade cada vez mais linda. Legal, agradecer o Wilson. O cinema é uma obra privada, né? A princípio eu imaginei que fosse entregue esse ano, mas provavelmente deve ficar para o ano que vem. Teve lá o prédio está sendo construído, é um prédio aprovado na prefeitura, construído para cinema, né? Mas parece que a primeira, shopping, né? A primeira bandeira que estava no gatilho para fazer desistiu, houve uma troca, mas a obra segue, né? Ela deve ficar para o meio do ano que vem. Exatamente. André, tem mais alguma coisa aqui? Que eu vou seguir com o Panelli aqui também. E como o teatro é regional, o cinema vai ser regional também. Exatamente. Vai ser bom para Caeiras também. Exatamente. Show de bola. Exatamente. Inclusive, nós temos uma parceria muito boa com o pessoal da Cineflix, aqui do Shopping Cantareira, né? Uma bandeira bacana. Eles têm uma expansão muito grande aqui também. Então, assim, acho que... Não sei se já tem uma bandeira definida. Eu não sei, eu tenho conhecimento. Mas assim, o pessoal do Cineflix, eles estão tendo umas ações bastante agressivas, assim, para trazer para essas regiões, tá bom? Ô Panelli, antes da gente continuar então, deixa eu só passar mais uma passadinha aqui, ó. Claudete Nogueira, Rodrigo Carvalho, desce mais um pouquinho aí, o Gabriel Rangel, falando que você estava lá em Morato hoje, ó. Tá. Né? A prefeita Renata Ceni estava na nossa audiência aqui também, não sei se ainda continua, tá bom? E os meninos estão pedindo para me avisar que hoje não vai ter o programa do Padre Denis, tá? Que o Padre Denis não se sentiu muito bem. Eu não sei exatamente o que ele teve, mas hoje a gente não vai ter o programa, tá bom? Antes de continuar, eu queria falar com o Panelli sobre um projeto muito importante, né, Panelli? Panelli, se você me dá licença, lógico, a gente vai falar sobre muitas coisas ainda, mas seguindo, inclusive, né, o que já é consonante, né, em Franco da Rocha, nas outras cidades, com a ampliação do horário bancário, né, Panelli? Você conseguiu esse projeto que você, na última vez que o programa você falou que você iria petear isso e você conseguiu. Fala um pouco, pessoal. O vereador lá de Franco da Rocha me mandou uma mensagem hoje para que a gente pudesse fazer essa lei lá também. Eu falei, vou passar o projeto para você amanhã. É um projeto simples, Ronaldo, mas que eu acho que vai contribuir bastante. Eu tava, isso aí foi assim, um acontecimento, precisava pagar uma conta e... Isso você sentiu na pele? Esqueci do horário bancário, a gente tem tantos afazeres. Eu peguei a conta, saí correndo no banco, falei, puto, o banco aqui é 3 horas, né? E perdi o horário bancário, tinha que pagar juros da fatura. E aí eu falei, eu vou pensar em alguma coisa para a gente, pelo menos, deixar o horário igual, né, à região, no sentido de a gente entender que o banco fecha às 16 horas. Então fiz a legislação, falei bastante com o gerente de banco, tive uma aquiescência muito grande do Bradesco. O Bradesco, não, faz sim, eu acho que vai ficar bom para todo mundo. Do Elber, lá, quero mandar um grande abraço para o Elber do Bradesco, lá do centro. Então a gente fez a legislação, já passa a partir do dia 10 de outubro, nós demos uma vacância da lei, um prazo para os bancos se adaptarem, né? Então a partir do dia 10 já é obrigatório o banco abrir das 10 às 16 então, horas. Importante frisar que a partir do dia 10, agora já, né, os bancos vão abrir até às 16 horas. O projeto... Queria dar um alô também, Ronaldo, aquele projeto que eu fiz, que eu até comentei aqui na última vez que eu vim, do cartão do idoso. Exatamente. Que está fazendo o cadastro. É importante que os idosos... Porque essa questão do transporte é meio conturbada, né? A gente não sabia, e nem a empresa sabe, qual é o número de idosos que frequentam a gratuidade, né? Que usam da gratuidade. Então, esse cartão magnético do idoso, a gente contemplou esses 12 idosos. Isso, é o cartão bem sênior, né? Isso. E por que também? Isso, uma pessoa veio me procurar, uma senhorinha de 67 anos, que foi apresentar o documento de identidade para o motorista, e ela soltou lá daquele... O pessoal chama na gíria aquilo de puxa-saco, né? E ela acabou caindo, se machucou inteira, foi me procurar.
obviamente eu não vou falar o nome dela aqui, e isso me despertou uma curiosidade de poder discutir com a empresa de ônibus algum produto, um mecanismo, que fosse, né? Algum mecanismo, algum produto que fosse mais fácil, primeiro de não seccionar aquela pessoa, ela poder usar o ônibus todo. Né? Entendi. Porque ela acaba ficando marcada que ela não pagou a condução, está na gratuidade, fica lá confinada a um pequeno espaço, né? Que deixa a pessoa constrangida. Então a gente discutiu muito com o Camilo, com o Luiz, que são da empresa, e eles passaram então, depois dessa legislação que eu criei, a criar alguma coisa que fosse mais fácil, mais prático. E eles criaram então um cartão, o idoso vai ficar com esse cartão no bolso, vai passar pela catraca, vai ocupar qualquer espaço dentro do ônibus, dentro do carro, e vai ter uma leitura facial. A mesma coisa que tem o iPhone hoje, o 10, ele faz a leitura facial do idoso cadastrado, logicamente, e a catraca automaticamente se destrava e ele pode acessar qualquer lado do ônibus. Puta, a gente achou isso sensacional, menos risco de acidente. Né? Exatamente. Agora só que precisamos cadastrar os idosos. E para fazer esse cadastramento, como que está sendo feito? É lá na empresa de ônibus, mas aqui no... Desculpa. Na Kennedy, eu não sei o número agora, mas eu vou perguntar já a gente consegue André, levanta para mim onde que está sendo feito o cadastramento lá. Tá? E faz o cadastramento. Ó, achei aqui, tá aqui, os meninos me colocaram. O cadastramento ele é realizado de segunda a quinta-feira, das 8 às 17h30, e das sexta-feiras das 8 às 16h30, na Avenida Presidente Kennedy, 236. Tem que levar um RG e um comprovante de residência, tá bom? Então, e o sistema também, Ronaldo, que eles acabaram, acho que vai contagiar várias outras cidades. Porque se o Franco idoso... da Rocha já está também nessa... se organizando para isso. Se o idoso emprestar o cartão e passar com outra pessoa com o cartão do cara, o sistema vai acusar. Ele vai passar normal. Na terceira vez vai impedir o cartão de passar. Entendi. Então, muito legal, muito avançado, né? De muita praticidade. Então, fiquei muito contente de ter feito isso, até por conta dos idosos, que vão se beneficiar bastante disso. Eu acho que a gente precisa correr e prestigiá-los, né? Perfeito. Ô, Kiko, eu estou recebendo aqui, ó. Agora o pessoal começou a mandar muitas perguntas. Agora nosso bloco de perguntas e respostas aqui. Obviamente que eu vou selecionar algumas que são de âmbito, né, mais geral, né? Por exemplo, o Ricardo Rodrigues Pazin, ele está perguntando, prefeito, por que os pacientes do Hospital Plena não podemos estacionar o carro nas dependências da unidade hospitalar, que já somos multados? É uma área de emergência médica. Tem como rever essa situação? Bom, essa questão... A gente tem uma sinalização de trânsito no entorno do hospital. Ela tem uma razão de ser. Por exemplo, tem uma área que você não pode deixar parar, estacionar, até aquele Ezinho com o X, né? Que você não pode nem fazer embarque e desembarque. Eu não tenho... Não é uma questão... Não, é que assim, vamos lá. Não pode parar. Tem que entender o seguinte, aquele é um prédio, o hospital é um prédio particular. Exatamente. Tem uma área de embarque e desembarque de usuário, né? Que obviamente ele é preparado para as ambulâncias, mas também para os carros particulares. O Plena, em Franco da Rocha, tem um estacionamento do hospital, né? Eu não sei se ele é gratuito ou não, mas enfim, mas é uma política do hospital para os seus usuários, de um modo geral, né? Não tem nada na legislação de trânsito que você tenha que obrigatoriamente deixar para o paciente, até porque eu tenho um problema sério, Panelli, por exemplo, no prédio público, quando a gente construiu a UPA, a gente previu um estacionamento, um fechado para os funcionários, exatamente, né? E tem um aberto para o público, ele é gratuito, né? E a gente tem um problema sério, porque infelizmente tem muita gente que deixa o carro no estacionamento da UPA e larga lá o dia inteiro e vem para São Paulo, por exemplo. E priva aquele que tem a necessidade de estacionamento. Exatamente, isso tem uma dificuldade enorme. A gente fala essas questões culturais, né, que acontecem. Das pessoas, né? Exatamente. Mas o que eu posso fazer é falar com o secretário de transporte, ver se tem algum equívoco de sinalização no entorno. Ele não deixou claro nenhuma situação particular, eu preciso ver pontual, o que exatamente. se trata, né? Se tiver algum equívoco, algo que a gente possa fazer para facilitar a vida do usuário, obviamente que a gente pode fazer, mas sempre de acordo com a legislação. Perfeito. Queria mandar também um abraço para o vereador Emerson Gêmeos, lá de Emerson aí, ó. Emerson também está na nossa audiência. Grande abraço lá também. Panelli, você já falou desses dois projetos, né? Que a gente... Eram dois projetos muito importantes. Mas você trouxe mais novidade aí para mim, né? O Panelli já cheio de novidade. Já falou quem que vai ter Gustavo Lima, né? Na Cairas Fest, né? Agora, o que você tem mais aí de bom para a gente passar? Ronaldo, eu fiquei muito triste esses dias que eu fui almoçar com um cara expert em meio ambiente, e
e ele me deu uma notícia muito triste, que o nosso aterro, né, o Centro de Tratamento de Resíduos da Essência, vai fechar em 4 anos. Ele me deu uma informação, isso vai ser muito ruim. Fechar em 4 anos por conta do volume. Por conta do volume. Está licenciando uma etapa nova, a etapa 9, já teve audiências públicas aqui em Caieiras e tal. E é uma situação que eu gosto de falar sempre, chamando a atenção das pessoas, no sentido que, do ponto de vista empresarial, o empreendimento é perfeito. Gera 350 empregos, no mínimo, contribui com a cidade com a coleta do resíduo, né, do lixo, paga o ISS de 5%, dá mais uma alíquota de 0,5% do Fundo Social. Isso nós estamos falando de uma contribuição de quase 15 ou 16 milhões por ano, né? O que o Kiko não tem lá, por exemplo. Ele tem que pagar a coleta dele, que deve custar em torno, coleta e transbordo, mais de R$1 milhão. É bom para a cidade, mas isso também é uma medida mitigatória do impacto ambiental pelos próximos 500 anos, né? Que ela vai deixar essa massa para que a gente tome conta disso, esse passivo. Então é muito triste também por esse ponto. Eu acho que, como negócio, a gente teria que estar negociando diferentemente do que está acontecendo, mas a gente vai ter essa oportunidade logo logo de fazê-lo. Mas o que me chama a atenção e que me deixa intrigado é o seguinte, e eu sempre que posso falar, falo para a gente fazer uma reflexão. Nós tínhamos um estudo de impacto ambiental que sinalizava que se a gente coletasse o lixo do entorno, né, de Franco, de Caieiras, de Morato, esse aterro iria durar 73 anos. Esse era o projeto inicial. Esse buraco, vamos dizer assim, falando mais popularmente, esse buraco iria durar 73 anos, coletando lixo da região. Bom, como isso é negócio, e essa empresa começou a coletar lixo de todo lugar, e tive notícia também através dessa pessoa, que Campinas está mandando para cá, Paulínia está mandando para cá, Jundiaí está mandando para cá, São Paulo, 1,5 milhão de quilos por dia, ou seja, 50 carretas de 50 toneladas todos os dias. Esse buraco que ia durar 73 anos, vai durar, pela notícia que ele me deu, que a notícia da audiência pública era de 33 anos, ou seja, menos da metade do que poderia durar, né? Isso vai causar um prejuízo gigantesco para nós em todo ponto de vista. Do ponto de vista ambiental nem se fala, né? Mas do ponto de vista econômico, que é que eu quero criticar aqui, é muito maior, porque se você ficar sem essa receita, né, de 16, 17 milhões por ano, sem a coleta que tem que gastar. Uma despesa nova que é que é a coleta e o transbordo. Coletar na casa, destinação final. Passivo e sem essa contrapartida. Por quase 50 anos, o prejuízo é gigantesco. Então nós precisamos encontrar uma solução para isso, né? Faço até um apelo ao prefeito Gerson que está nos ouvindo, a gente sentar com esse pessoal para repactuar o que tem, porque eu acho e tenho comigo o seguinte. Como é que não podemos ter um passivo ambiental desse tamanho e a gente não ter pelo menos um lugarzinho lá para a gente coletar o nosso resíduo ou outra empresa que vai coletar, pelo menos por mais 50 anos. Então obrigar a empresa que a gente tem que ter um espaço lá dentro dele, que ele não vai vender esse espaço, para que a gente possa colocar, enfim, negociar alguma coisa, porque senão nós vamos ficar a pé. Fora, obviamente, o mau cheiro que dá no entorno da Jardim dos Pinheiros, do Marcelino e tudo mais, né? Com novas medidas mitigatórias para que a gente possa fazer negócio com o cara. Eu acho que ele tem um negócio em Caieiras de 400 milhões de faturamento e ele precisa dar um pouco mais pelo estrago que ele está produzindo na nossa cidade, no planeta, em todo lugar, por mais 500 anos. Então eu fiz uma lei para taxar esse pessoal, uma taxa de fiscalização de 0,025%. Passei a lei na última sessão, com o apoio de todos os vereadores, né? Isso dá uma renda, em tese, para nós, pela tonelagem e a cubicagem que vai para lá, em torno de 2,5 milhões. Que isso pode subsidiar o bilhete único, por exemplo, tanto que nós pode subsidiar o transporte, né? A minha ideia foi bem legal no sentido de a gente pensar em subsidiar o transporte mesmo, né? A empresa melhora o número de carros, melhora o ponto de ônibus coberto, e a gente vem num outro sentido, com essa parceria, vamos dizer assim, da prefeitura com a empresa de ônibus e com essa cobrança dessa taxa de fiscalização, para a gente poder fazer o bilhete único, por exemplo. Acho que o bilhete único agrada a todo mundo, uma boa parte da população vive da condução, vive do transporte, enfim, a lei foi aprovada e agora nós vamos ver como é que nós vamos operacionalizar tudo isso. Outro detalhe também... Eu acho que é um avanço legal também. Outro detalhe também, hoje o aterro, né, ele gera energia elétrica, né? Tem uma grande usina de energia elétrica. Então gerou 10 megawatts no ano passado, deve gerar 50 nesse. Mas a má notícia que eu tive também, que
Quando o aterro parar, não dura 5 anos a geração do gás para a produção de energia. Não dura mais que 5 anos. Então, a gente está muito próximo de um colapso, já ia 5, 10 anos, né? E eu acho que a gente tem que repactuar tudo isso que foi feito lá em 1998. Tem que ser tudo muito bem repensado, então, né, Panelli? Nesse sentido. Tem uma pergunta lá, Panelli Caeiras, precisa de ônibus intermunicipal para Jundiaí? Lógico, o ônibus condição precaríssima, a gente vive batendo nisso toda vez. Mas eu acho que isso é uma briga de todo mundo, né, Kiko? Claro. É uma briga de todo mundo, de todos nós, né? E eu acho que essa grande discussão com a empresa de ônibus é que vence o contrato da empresa em 2020. Obviamente que a gente não quer retalhar a empresa, muito pelo contrário. O que nós precisamos sentar agora e rediscutir novas bases contratuais. O contrato foi feito em 1984, se eu não me engano. A situação da cidade, o número de habitantes, a situação das ruas eram diferentes do que é hoje, Ronaldo. Exatamente. Então, está na hora, né, e é uma responsabilidade que nós, vereadores, teremos logo mais em poder rediscutir esse contrato com a empresa, chamar para negociar, também é um negócio, né? Aliás, é um negócio de uma empresa só, que eu também condeno bastante. Eu acho que a gente tinha que ter concorrência para melhorar essa atividade para a população, mas eu acho que dá também para conversar, dá para falar, dá para a gente melhorar essa questão muito. E esse prazo, eu acho que o prazo máximo disso é 2020. Perfeito. Agora, vamos trazer um pouco aqui para esse momento. Tem mais alguma coisa aí, Panelli? Estou vendo aqui. Tem sempre bastante coisa. Eu gosto de produzir, ler, assim, é meu sonho tentar mudar as coisas através do que a gente produz. O Panelli é aquele que dorme, acorda pensando em legislação. Então, nós vamos participar agora de novo. Nós ficamos em segundo lugar com o projeto da Câmara no Bairro, lá naquele projeto da OAB, né? Do Instituto Voto Consciente, e esse ano eu vou participar com 3 projetos, ou 4. Né? Um projeto, inclusive, que eu fiz aqui com a ETEC de Caieiras, com o MacGyver, lá, mandar um abraço para o MacGyver, um projeto pessoal da segurança do trabalho, que fala da logística reversa do medicamento vencido. A farmácia tem obrigação de coletar esse medicamento vencido de novo para que não seja descartado na natureza. É um projeto que foi feito com a meninada lá da ETEC, e eu acho que a gente vai ganhar esse prêmio com esse projeto, Ronaldo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, que a Andréia me mandou, que a gente votou agora e está à disposição, e já vira lei melhor. E o aterro. Então, o Kiko falou em plano de carreira, quando ele falou lá da prefeitura, que é importante também a gente melhorar a vida dos funcionários, para que eles possam ter uma prestação de serviço para a comunidade melhor, né? Eu entrei na prefeitura em 2000, fiquei até 2008, me emburreci muito, porque a prefeitura não te incentiva a fazer nada. Teve um dia, Kiko, que eu conversando com o Panelli, eu falei assim, pô, Panelli, e é que você está sentindo que eu tô ficando mais burro. Falei, eu pensei, pô, Panelli, a gente tava na sala de casa conversando, né? Aí o Panelli falou assim, eu falei assim, pô, Panelli, você, né, almejou tanto ser vereador, saiu. O que você tá achando disso? Ele falou assim, pô, eu emburreci. Eu falei assim, mas como assim emburreci? Não, porque tem essa capacidade de produção que ele tem que dizer. Não, mas você pega um funcionário da prefeitura, ele passa 35 anos na prefeitura fazendo a mesma coisa, não tendo evolução funcional nem por antiguidade, nem por merecimento, né? Aí ele sai de casa, a mulher pergunta, e aí, amor, teve aumento? Não. E aí, amor, melhorou a função? Não. Então, pô, é uma necessidade do ser humano, né? Ele melhorar, tem que evoluir. Eu acho que a evolução é o processo natural das coisas. Então, você entra numa empresa como office boy, você quer ser diretor da empresa, né? E você vai progredindo dentro daquela empresa. A prefeitura não te deixa fazer isso. Não tem um plano de carreira, você não melhora nada. Né? E a tua mulher briga com você todo dia. Exatamente. Né? Então eu acho que o que tocou isso nesse é uma ponto... coisa que o deputado é importante. Porque o problema da evolução funcional, que o Pereira está colocando, é o seguinte: hoje a nossa Constituição, a nossa lei federal não permite que você progrida de um cargo público fora da carreira. Ou seja, vamos supor que você cria um plano de carreira, ou por tempo de evolução, ou por produção intelectual, por título, né? Então você entra na prefeitura como, por exemplo, cozinheiro. Você não pode sair de cozinheiro e virar diretor de merenda, por exemplo. Você só pode virar cozinheiro, você continua sendo cozinheiro o resto da vida, só que um cozinheiro com um doutorado. Tem sentido isso? Nenhum. Você não vai estimular uma pessoa a fazer doutorado para continuar cozinhando. Não que essa profissão não seja algo importante, mas a pessoa quer evoluir para outra carreira, quer virar nutricionista, enfim. O problema é que a nossa lei não permite esse tipo de evolução. Entendi. Então, o que a gente pode fazer é promover uma evolução burra. Né? Evolução por tempo e forçar melhor na legislação. Só que a pessoa continua na carreira. Então, na nossa legislação nacional não permite esse tipo de evolução que o Panelli está colocando. De você entrar como office boy e terminar como executivo da empresa. Então, nesse caso, o deputado... Então, melhorar nesse sentido, né? Exatamente. Agora, já que você falou evolução funcional, eu ia chegar nesse momento.
Eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês dois. Vamos lá, vou trazer para a realidade aqui da nossa mesa. Kiko foi vereador, foi prefeito e está no segundo mandato, na metade do segundo mandato. E qual que é a evolução funcional do Kiko? Qual é o próximo passo? O próximo passo. Onde você está enxergando assim nessa escada de evolução sua aí, enquanto gestor público e político? Qual a sua carreira política? Assim, eu acho que o Brasil hoje vive um momento, do ponto de vista da política, muito intenso. Né? Vamos chegar aí também. Tem uma sociedade completamente polarizada, né? E a política é dinâmica demais. Então você fala assim, na política você tem um plano de longo prazo, é difícil, porque do jeito que estão as coisas hoje, principalmente na questão jurídica, né? Hoje tem uma matéria de jornal, um promotor, o governador do Paraná foi preso, né? Sim. E o governador do Mato Grosso do Sul, candidato à reeleição, o filho dele também sofreu uma ação lá de busca e apreensão. Eu não conheço com detalhes as denúncias, de um modo geral. Mas o que está acontecendo no Brasil hoje, na minha opinião, é que o Poder Judiciário está extrapolando um pouco. Né? Inclusive tem aberto um procedimento no Conselho Nacional de Justiça para investigar ações dos promotores de justiça sendo feitas agora, dentro do período eleitoral. Existe uma politização do judiciário. Porque isso influencia no processo. Vamos supor, é o caso do governador do Paraná. Olha que é de um partido oposto ao meu, do PSDB. Né? Vamos supor que ele seja inocente no que ele está sendo acusado. Como é que você repara esse dano? Nunca mais. Nunca mais. Acabou, ele é candidato ao Senado, acabou a campanha dele. Acabou. Percebe? A minha mãe falava que Então, você joga um copo d'água aqui, você pode recolher nunca mais a mesma quantidade. O estagiário ali quase morreu. Desculpa aí, caiu no fio. Mano, o tapete. O estagiário quase morreu, pelo amor de Deus. Recupera essa água aqui, ó. Jogou é isso aí. Jogou um copo d'água. Então, na política, o sujeito, hoje, do jeito que está, o promotor abriu um inquérito para investigar qualquer coisa, já é criminoso. Já é criminoso. Então, mas como é que nós podemos responsabilizar a irresponsabilidade? Né? Eu acho assim, ó, tem uma exageros de todos isso, os lados. Né? Tem maus exemplos dados pelos políticos aí, que eu acho que precisa corrigir. Nós precisamos de políticos mais transparentes, modernos, conectados. Né? Tem enfrentamentos de mudança na nossa legislação que nós temos que fazer. Parece um negócio muito... Quando essa questão do aterro. Quando o Caeiras fez a sua lei lá atrás, na época, era pertinente. Naquele momento. A vida mudou. A operação do transporte coletivo naquele momento era uma cidade muda, dinâmica. Né? Eu acho que o principal desafio que o futuro vai ter, Ronaldo, é assim, a tecnologia ela está avançando o processo de mudança na nossa sociedade. Você pega, por exemplo, o jovem hoje, está muito mais revoltado, ácido, quer votar por mudança. Porque hoje ele entra na universidade, ele se forma na profissão. Vem a tecnologia, a mudança no mercado, acaba com a profissão dele. E quantas, né? Você pega, por exemplo, a construção civil no Brasil nos últimos 10 anos, principalmente nos governos Lula e o primeiro da Dilma, crescia vertiginosamente, 8, 9, 10%. A profissão do momento passou a ser engenharia. E hoje, o cara que está se formando em engenheiro, como é que está? Engenharia. O mercado diminuiu, não tem mais a demanda. Civil tá morto. Aí ele foi lá, se formou, investiu na carreira, se endividou para se formar. E como é que ele faz? Então, qualquer profissão, inclusive a política, quando você não torna isso profissão, mas você acaba ficando... Tendo uma carreira, né? Exatamente. Você precisa estar sujeito a esse tipo de mudança. Eu, particularmente, entrei na política, incentivado, obviamente, pelas relações pessoais, mais em casa, enfim... Mas eu creio que na sociedade existe e sempre vai existir uma luta de classe. Entendi. Né? Você tem lá uma castazinha mais rica que detém o poder. No Brasil você tem 5 pessoas que têm metade de todo o dinheiro que é produzido no nosso país. E você tem outras 200 milhões de pessoas que têm a outra metade. Né? Então, para mim isso é uma luta. Essa balança é muito desequilibrada. Então, o que me motiva é o seguinte, é vergonhoso você viver num lugar como o Brasil, que tem pessoas que não conseguem ter 3 refeições no dia, que não conseguem educar os filhos, que não conseguem emprego para viver dignidade. Hoje tem um resultado que a informalidade está ultrapassando em 3 vezes a formalidade no mercado de trabalho. Isso é insustentável do aspecto econômico e social. Então, enquanto houver essas grandes discrepâncias, no ponto de vista, no meu caso, tem sentido eu participar da política. Hoje, como prefeito, amanhã pode ser, por que não? Você é deputado, enfim.
mas não é uma coisa que eu planejo assim, serei a qualquer custo. Vai depender, obviamente, da conjuntura. Né? Por exemplo, muita gente me pressionou, uma pressão boa, positiva, para eu renunciar ao mandato agora em abril desse ano para ser candidato a deputado. Porque para eu ser candidato a deputado eu tinha que renunciar. E os argumentos eram de que eu tinha muita chance de ser eleito. E renunciar significa você sair candidato e não voltar mais para a prefeitura. Exatamente. Eu fui eleito num compromisso com a população. Então eu vou cumprir. Você vai cumprir esse compromisso. Ah, mas o cavalo vai passar arriado, se você não montar, você pode não ter outra chance. Não importa, porque o compromisso é feito por etapas. Né? Se um dia tiver a oportunidade de ser deputado, por que não? Se alguma coisa. Eu quero dizer para você o seguinte, ó, eu fui vereador de Franco da Rocha, estou prefeito nesse momento, é uma atividade que me agrada muito, faço com muito carinho, com muita energia, as coisas que a cidade tem muito problema para resolver, mas a gente tem avançado, tem muito problema no Franco da Rocha, né, para resolver. Quero dispor da minha energia até o final do meu compromisso para tentar resolver. Depois, aí a gente vai avaliar a conjuntura, ver o que vai acontecer com o país, mas eu vou terminar a prefeitura com 36 anos de idade, espero ter bastante tempo para contribuir bastante com a minha cidade, com o meu estado e com o meu país. Tem muita lenha para queimar aí ainda, né? Assim espero, né? É muita lenha ainda. Bom, está caminhando aqui para aquele split final, né, Panelli, do nosso programa. Eu só queria falar algumas coisas rápidas, até porque as pessoas esperam a sua opinião, né? Claro. Então, assim, hoje nós estamos num período eleitoral, estamos passando por uma campanha eleitoral que movimenta toda a cidade, toda a região, o país, né? E nós temos se deparando com alguns fenômenos, né? Que a gente até fala, né? Que é esses, por exemplo, o candidato que está hoje na frente das pesquisas, que é o Bolsonaro. Inclusive, eu recebi até uma pesquisa aqui agora. E eu não vou falar os números por motivos óbvios, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que uma das grandes preocupações, medo da população em relação ao futuro é o aumento da violência e a insegurança. Trazendo isso para a nossa região, tanto Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Franco da Rocha dá um pouco mais, né, Kiko? A cidade teve, em alguns momentos, a criminalidade foi muito alta, né? Cresceu muito a cidade. Você compactou aqui, uma das grandes medos da população é mesmo a questão da violência e insegurança? Quem sou eu para discordar da opinião popular? A violência é uma coisa que está latente na nossa sociedade, seja ela com crimes contra a vida, crimes no mercado financeiro, na política, enfim, de modo geral, a violência é uma preocupação do brasileiro. Agora, eu só tenho posições de divergência, você citou até o Bolsonaro, enfim, até me solidarizo, porque eu acho que esse tipo de barbárie que ele foi... É um absurdo, né? Não tem nem o que discutir, né? Que eu não conheço... O problema do equívoco de como é que... Você não combate violência, na minha opinião, combate violência. Né? Tem uma matéria hoje de manhã, dizendo no jornal, dizendo que o estado de São Paulo tem mais de 120 mil mandatos de busca, de prisão que não são cumpridos. 30% disso é pensão alimentícia, o resto são outros tipos de crime. Você fala assim que o problema do Brasil é a injustiça, ou seja, você tem pessoas condenadas, nesse caso, que você não... Se você resolver prender, você precisa criar do dia para a noite 1/3 das vagas em presídio. Qual que é a prioridade no Brasil? Construir cadeia ou escola? Então, assim, eu acho que reduzir a maioridade penal, na minha opinião, não é um efeito prático. Você não pode olhar para a sociedade, às vezes a gente pega lá o programa do Datena e vê lá o sujeito, né, jorrando sangue na televisão, todo mundo fica impactado, é uma grande justiça, mas hoje eu acho que o Brasil precisa olhar para o mundo e discutir legislações mais modernas e políticas mais modernas e não voltar ao século retrasado, né? Você enforcava as pessoas, matava. Não, matava. Eu acho que isso não resolve. Armar todo mundo, armar a população. Eu acho que a violência está diretamente ligada à perspectiva econômica, né? Eu acho que mais importante do que ter a opinião de um candidato da presidente da República com relação à pena de morte, ou como é que ele vai tratar os bandidos, porque eu não vi nenhum candidato dizendo que vai ser conivente com bandido. Você viu algum candidato dizendo que vai ser conivente com bandido? Então, ele ser duro com o bandido é obrigação. Assim, ser honesto é ser obrigação. É obrigação da pessoa, né? Agora, como é que ele vai resolver a questão do emprego, por exemplo? Como é que resolve a questão do emprego? Kiko, mas isso é uma coisa que eu tenho acompanhado todas as entrevistas, tenho acompanhado o mídia. É difícil você ver um candidato com um plano real, tipo assim, de eu vou tirar dinheiro daqui. É que, por outro lado, eu quero fazer uma crítica aqui à imprensa, de um modo geral. Assim, a gente está fazendo um bate-papo aqui e você está como entrevistador. Obviamente que eu e o Pará não somos candidato a nada, estamos aqui para refletir sobre os temas. Mas você olha a imprensa, eles estão mais preocupados
em sacanear o candidato, em pressionar o candidato, em arrancar uma frase de efeito negativo do candidato, de saber o que ele pensa. Tem entrevistas que eu vi, uma do Fernando Haddad no programa da Globo News. Tem lá 5 jornalistas. Parece que eles estão Se você fizer, eles mais falam do que o candidato. Eu concordo com você. Então, assim, a imprensa hoje está mais preocupada em colocar uma situação constrangedora para criar manchete e vender jornal, vender notícia, do que de fato esclarecer para a opinião pública as questões. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem que ter uma reflexão como um todo a respeito disso. Você pega o próprio Bolsonaro. Vamos lembrar, como é que ele nasceu? O que é essa figura? Ele é um militar do Rio de Janeiro, que virou deputado porque defendia o interesse dos militares, né, de melhorar a carreira, de melhorar o salário, blá, 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 blá. E ele virou um cara importante no cenário porque ele ia para o programa da Luciana Gimenez para ser ofendido. Ele tinha posições polêmicas com relação ao homossexual e colocava ele num programa desse de auditório com outro homossexual para esse cara ir batendo boca. Foi assim que ele virou uma figura. E hoje esse cara lidera no país. Exatamente. Olha o absurdo que nós chegamos. Exatamente. Por quê? Porque ele invoca questões morais, éticas, como se isso fosse a coisa mais importante que tem para se discutir no país. Ou seja, nós temos hoje, você pega no Brasil, são 14 milhões de desempregados. Como é que concretamente ele vai resolver isso? Botando bandido na cadeia? Não que não tem que colocar. Ou matando bandido, ou Como é que resolve isso concretamente? Exatamente. Né? Então eu acho que nós temos que fazer essa autocrítica, essa reflexão. Não é possível um país como o nosso, há 5 anos atrás, era o país mais importante do planeta, crescia, tinha grandes eventos mundiais, gerava emprego, gerava renda, gerava tecnologia, enfim. Agora, de uma hora para outra, virou o pior país do mundo. Qual que é a lógica disso? Né? Eu acho que o Brasil não tem jeito, é um país grande e rico, tem um povo enorme, tem uma demanda por novas habitações enorme, por construção de escolas enorme, por construção de infraestrutura enorme, tem um baita potencial. Então, eu acho que nós precisamos ter uma pactuação entre nós, política, ter algum grau de estabilidade política, enfrentar alguns tabus, alguns interesses corporativos que não estão mais na ordem do dia. Né? Eu vi um caso, por exemplo, essa questão de cartório. Por que existe cartório no Brasil? O custo dessa burocracia. Pois é verdade. Estava dizendo um sujeito hoje que tem que fazer uma certificação digital. Para fazer a certificação digital custa R$400 todo ano. Né? E não é em todo lugar que faz. Por que precisa disso? Quem está ganhando dinheiro com isso? Exatamente. Né? Então, eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão. A questão do Poder Judiciário não é possível. O Poder Judiciário no Brasil hoje, Ronaldo, a educação custa 6% do PIB. O Poder Judiciário custa 1,5%. Isso é um absurdo. O Poder Judiciário não pode custar o que custa. Ele tem que ser mais barato, tem que ser mais ágil, tem que ser mais transparente, tem que ser mais... É um privilégio que ele está pagando a conta de algo que o Brasil, não sou contra o juiz ganhar isso ou aquilo, mas dentro de um país com essa desigualdade não é possível que você tenha uma castazinha com o nível de prioridade que tem. Você falou dessa questão das penas, eu estou dando até risada, porque tem um princípio de evolução das penas, né? Que no começo do século XII, século XIII, não se prendia ninguém, se matava mesmo. Né? Você roubava, morria. Não tinha... Mas você está falando de uma época que as sociedades resolviam esse problema com guerra. Hoje não é assim, né? Mas assim, aí se evoluiu um pouco mais, que se prendia o cara para ter uma reflexão. Aí colocava lá masmorra da igreja, de preferência, você vai ficar pensando aí, sem fazer nada. Depois descobriram que aquele cara ocioso podia trabalhar para pagar a conta do que ele tinha roubado. Né? E isso evoluiu nesse sentido. E hoje a gente está retroagindo com tudo isso. Nessa questão dos mandados judiciais, falta de cadeia. Apesar que já temos um universo de 400 mil presos no país, a América, por exemplo, tem 2.200.000, né? Se prende muito mais do que nós, tem um aparato judicial muito mais rápido, né? Muito mais ligeiro do que o nosso. Então, eu acho que a gente retroage em alguns pontos, a gente precisa melhorar em alguns pontos, não retroagir. Não, perfeito. Bom, vocês estão vivendo a campanha eleitoral, né? O Kiko, né? Dentro de casa, tá vendo campanha, né, Kiko? O Panelli também tem levantado muito essa bandeira. Quais são os próximos passos? Eu vou perguntar ao seu, Kiko, né? Não estou falando dos próximos anos, mas o que vem aí para Franco da Rocha? Você percebeu que ele falou muito modestamente do futuro? Mas eu quero perguntar ao seu. Mas eu não terminei essa pergunta. É difícil você não. Mas eu não terminei essa pergunta ainda. Mas ele tem uma prioridade hoje. Hoje ele tem prioridade. Sim, não é com ele, mas ele tem uma prioridade. Exatamente. Ele tem aí um impulso político, né? O Panelli quer falar de campanha. Não podemos falar, não tem problema nenhum. O que vocês estão querendo dizer do Maurici. O Maurici, que foi vereador em Franco da Rocha na década de 80, foi prefeito. Por coincidência, ele é meu pai, né? A gente impôs, a gente
provocou um desafio para ele. Ele não disputa eleição desde os anos 2000. Ó, temos lá a foto dele. Ah, a foto dele. Ele não disputa eleição desde os anos 2000. A última vez que ele disputou eleição foi candidato a prefeito de Fernando Rocha no ano 2000. Ele foi derrotado naquela ocasião. E agora, 18 anos depois, a gente convenceu, diante da situação que vive a política no país, de convencer a ser candidato a deputado estadual. Nesse aspecto que a gente estava falando, ele é um cara que se construiu politicamente aqui na região, ocupou cargos importantes aqui e fora daqui. Ele conhece muito bem aqui as nossas mazelas, desde o transporte, saúde, uso e ocupação do solo, não são poucas, né? Combate à enchente, saneamento básico, enfim. Eu acho que ele tem uma condição de conhecimento, de representação da nossa região muito importante. Entendi. Né? Tem uma conjuntura favorável, na minha opinião. Você pega, por exemplo, eu não acho que Caieiras, Franco, não é generosa com os caieirenses e franco-ojenses que resolvem ser candidatos. Todos os exemplos aqui de candidatos da região que foram candidatos foram muito bem votados. O fato é que a região dilui, né? Por exemplo, na eleição passada de 2014, o Adriano Sopó foi candidato a deputado. Ele é de Caieiras, foi vereador aqui em Caieiras, hoje é vice-prefeito, na época ele era ouvidor da prefeitura. Exatamente. Esse senhor foi candidato, acho que ele teve aqui em Caieiras de 12 a 13 mil votos. É uma excepcional votação. O fato é que ele não conseguiu juntar as condições da região e fora daqui para que ele pudesse atingir uma votação necessária. Né? Teve situações aqui em Caieiras mesmo que teve candidatura, acho que em 2010, o Neto foi candidato, o Gerson foi candidato, o Miranda foi candidato. Exatamente. Dividiu muito aqui dentro. E todo mundo foi bem votado, mas não conseguiu atingir. O Maurici, ele é um candidato, ele é o único ex-vereador, ex-prefeito candidato a deputado estadual aqui da região. Portanto, ele está num cenário que não tem tanto muito congestionamento, né? E uma condição muito boa de eleição. Para além disso, Ronaldo, ele passou um tempo trabalhando em Santo André, trabalhando em São Paulo. Ele também construiu relações fora. É importante que para deputado estadual, por mais que a gente discorde do sistema, mas ele é assim hoje, você pode ser votado nos 600 municípios do estado de São Paulo. Né? Então o Maurici hoje reúne condições de uma candidatura viável, tem uma qualidade de discurso bastante grande, tem uma qualidade de formulação política bastante importante, e a gente não só precisa de deputados e deputadas ou de políticos que têm essa marca da renovação, mas também condição de agregar. Não adianta você renovar sem qualidade. Mas eu tenho percebido que tem a região recebeu muito bem a candidatura dele, né? E tem bastante apoiadores aqui na região. Não vou me alongar nesse sentido, mas eu acredito que bastante gente trabalhando e querendo muito ver a região com um tabu que é um projeto, né? O trabalho dele regional é o que mais me fascina, Ronaldo. Nós precisamos eleger um deputado estadual e um deputado federal na região. Daquele cara que a gente vai na porta dele, bate, estava ainda numa fala minha lá na inauguração do comitê do Maurici no centro da cidade com o Gerson, com todo mundo, eu estava dizendo isso, a facilidade que esses caras têm de outros lugares, virem aqui prospectar a cidade, né? Levar 4 mil, 3 mil votos e nunca mais voltar é muito grande. Aí você liga, a gente que é o cabo eleitoral, né? A gente passa a ser o cabo eleitoral, passa a brigar pela pessoa. Você acaba balizando nessa candidatura. Com uma única intenção, de a gente criar um agente facilitador na nossa vida da interlocução com o governo do Estado. Essa é a verdade. Né? Você conseguir chegar mais perto um pouco das coisas para poder trazer mais recursos para cá. E a gente liga para o cara não atende a gente deixa mensagem, o cara não dá retorno. Depois de 4 anos que o cara não te atende, ele volta justamente ou casualmente na hora da eleição, na época eleitoral. Ou você lembra de mim, pô, você não quer me ajudar? Então isso tem que acabar, né? A gente tem que pegar um cara que tenha uma credencial, que tenha uma residência na nossa região e que tenha um avalista. Nesse caso do Maurici, o avalista está aqui, ó. Porque se ele, você viu, né? Se ele não me atender numa demanda de um munícipe que me liga, que precisa de uma interação, eu vou lá bater na porta dele, vou dizer, quando você pediu para que a gente fizesse o possível e imaginário para eleger teu pai, você me disse que a gente ia ter um canal aberto com você, com ele, para pedir as nossas demandas. Não é para mim não, Ronaldo, é para as pessoas que vêm todo dia no meu gabinete me pedir as coisas. Então é isso que eu quero. Eu quero ter esse contato próximo. Vou colocar aqui um argumento a mais aqui na fala do Panelli. Vamos lá. Vocês deram o caso do Museu Osório César. Eu nunca tinha ouvido falar no FID. E duvido que a maioria dos 650 prefeitos que tem no estado de São Paulo saibam que existe esse fundo.
que para o internauta aqui é um fundo que é composto. Ele não é, quando o Ministério Público, por exemplo, pega uma empresa que desmatou, né, em um determinado lugar de proteção ambiental, o Ministério Público vai lá e faz uma autuação e essa empresa tem que, além de fazer o reparo ambiental, pagar uma multa. Essa multa é destinada a esse fundo e esse fundo financia projetos na área de interesse cultural. Eu não sabia que existia isso. Eu passei a existir um dia, junto com a vereadora Neiva e o deputado Beto Trigo, né, que é aqui de Atibaia, né, numa conversa, um bate-papo, enfim, tem esse fundo, tem um edital todo ano, tal. Se tem um projeto de interesse aqui, tem. Tinha um prédio tombado no Juqueri, estava detonado, dilapidado, a gente apresentou o projeto e conseguiu o recurso. Quando o Panelli fala no deputado que tem que ter essa proximidade, porque o deputado, quando ele está lá, ele vai ver a peça orçamentária do Estado, ele vislumbra ali uma série de possibilidades, não necessariamente só a emenda parlamentar, né? Mas uma série de possibilidades, porque daí ele vai ajustando as lideranças locais a organizar a prefeitura de modo que possa buscar esses recursos. Então o deputado, além da emenda parlamentar, ele precisa estar aqui acompanhando no dia a dia todos os processos que o município precisa, né? Na questão ambiental, na questão da legislação, mas principalmente naquilo que o Panelli falou, de aproveitar as oportunidades do orçamento. O Estado de São Paulo tem um orçamento de 200 bilhões por ano. Tem uma série de possibilidades de recursos que você pode arrumar ali, independente da emenda parlamentar. Com bons projetos, com oportunidades, conhecendo a legislação, dessa maneira que eu acho que é importante ter essa representação falar uma coisa sobre mais próxima da região. O FIDI, Kiko, eu vou até dar uma notícia aqui de primeiríssima mão, né? Eu acho que o pessoal já está me cobrando aqui, ó, já estão ali mandando aqui, ó. Falta 5 minutos ali, ó. Uma notícia que que fala exatamente do FIDI. Então esse fundo que o Ministério Público tem, né? Toda cidade tem o Judiciário, tem no Fórum o Ministério Público. O Ministério Público intenta as suas ações por qualquer motivo, civis públicas contra isso ou contra aquilo. Aquele que vem pagar uma multa, essa multa é canalizada para esse fundo que o Kiko está dizendo, e isso vai lá para São Paulo, no Ministério Público, onde você vai intentar os projetos naquele bolão. Naquele bolão. Você pode ser contemplado ou não. Depende da qualidade do teu projeto. São bons projetos, exatamente. Né? E nós criamos um atalho aqui em Caieiras. Eu vou ter que falar isso, porque eu estou pulsando aqui para dizer isso. Uma determinada empresa, que eu também não vou dizer o nome daqui, tomou uma multa de 4 milhões de reais do Ministério Público, e esse recurso ia lá para o FIDI, ia lá para São Paulo, e esse dinheiro ia ser gasto em projetos que não atingiria Caieiras, com certeza não atingiria Caieiras. E com a intercessão do juiz de Caieiras e a boa vontade minha, do Gerson, do Xuxa, que está batalhando bastante para isso, do Dr. Samuel, nós fomos até o Ministério Público tentando fazer um acordo para que, já que essa verba foi gerada, esses 4 milhões de reais, foi gerado aqui em Caieiras, que esse recurso ficasse aqui em Caieiras. Exato. E a promotora de justiça concordou com isso. Né, no sentido de a gente ter uma grande obra social que pudesse ser investido esse recurso. E qual vai ser essa obra de grande relevância social? Vai ser a PAI, Ronaldo. Isso está muito bem costurado, acho que dia 21 a gente sela esse compromisso, não é? A gente vai destinar, se eu não me engano, entre 3 a 4 milhões de reais para a construção da nova sede da PAI. O prefeito Gerson veio para o projeto doando uma área pública para fazer a sede, deu o terreno. Nós vamos construir o prédio todo adaptado para o deficiente, com esse recurso do FIDI, mas que está sendo canalizado, arrecadado na região e gasto na região, e o outro, 1 milhão de reais, a gente está negociando. O devedor desse recurso está pedindo para que seja mandado para a ACD, né? Numa condição de um parcelamento. Então nós vamos conseguir fazer duas coisas muito importantes: adequar uma sede da PAI de mais de 2.000 metros quadrados de construção, para que a gente possa receber os nossos pacientes deficientes, né? Nós temos um problema grave, que aqueles com 40 anos já estão saindo da PAI, tem que retornar para casa, enfim. Então você vê como essa construção, já que ele abordou esse tema do fundo, né? Com construção, com conjectura, com vontade política, quanto a gente pode agregar, mesmo sem ser esse dinheiro público, dinheiro arrecadado dos cofres públicos. Estou muito contente com esse projeto, viu, Ronaldo? Muito bom. Feliz
demais. Só passando aqui já falando nisso que o Panelli falou, o Wagner, né? Um grande abraço, meu amigo Wagner aqui da Lucar Historias. Parabéns ao programa, estão conseguindo elucidar e abordar bem todos os assuntos. Isso aí, vamos trabalhar para melhorar nossa cidade. Tem uma outra mensagem em cima dessa que eu não estou conseguindo enxergar. Que tinha alguém falando, o Jabá falando que excelente programa, gostei muito do ponto de vista do prefeito Kiko, né? O Jabá aqui, comerciante aqui de Caieiras, né? A feijoada que tem. Exatamente. A Adriana Lili da Silva está falando, sem defender partido, prefeito e políticos da nossa região, é nítido ver como Caieiras, Francisco Morato e principalmente Franco da Rocha cresceram. Melhorou e está evoluindo. Não tem como se comparar com o que era 10 anos atrás. Então, todos os parabéns, esse é o caminho e a perfeição que muitos merecem, né? Ela comenta ainda que não pode, a perfeição não é possível, mas continue melhorando, vocês estão fazendo a parte de vocês. Então, legal. A gente fica muito feliz em saber disso. Eu quero agradecer muito, né, que com a sua presença. Eu sei que o Kiko teve um dia corrido, né, teve que ir para Francisco Morato. Desmarquei, desculpa. Não, teve, mas eu acho que foi muito importante, né, essa presença aqui. Eu quero que você retorne mais vezes, né? A gente vai fazer mais convites. Quando você conseguir dentro da sua agenda, venha, você sempre vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. Você é uma pessoa que nós temos um grande orgulho, né, de ser da nossa região, né, e ter toda essa efemeridade política que você tem e esse amor pelo que você faz também. Então, eu agradeço muito a sua presença, né, a gente está muito feliz com você aqui. Panelli também, né? O Panelli já é de casa, né? O Panelli é lógico que... Eu sou suspeito de falar dele, que eu adoro conversar com ele bastante, porque eu aprendo muito com ele. Eu tô aqui adorando esse negócio. Eu tenho 54, mas aprendo muito mais com ele que com muito político da região. Essa receita é verdadeira. E é super importante a gente progredir, crescer, ser humilde a ponto de saber que a gente tem que melhorar a cada dia. E eu faço muito isso com ele, faço essa sabatina. Então aqui aprendendo muito com ele hoje. Conversa bastante. Por mim a gente ficaria até... Mas eu tenho um horário, eu tenho que assistir o jogo do Corinthians também, né? Hoje tem dois Flamengo. Obrigado, viu, Ronaldo? Né? Corinthians. Né? Pessoal, o último recado ali também, ó. Emerson Carneiro, parabéns, primeira impressão, Caieiras, Vladimir Panelli, Kiko, ótimo programa. Obrigado, Emerson, obrigado pela sua audiência. Kiko, algum recado? Deixa aqui, o espaço é seu. Aproveite. Eu queria agradecer a oportunidade, a primeira vez que eu venho aqui, você está me convidando há muito tempo, André, agradecer aí a oportunidade, o Panelli abriu esse espaço aqui, que é um espaço para falar dos assuntos da Câmara. Não sei se as pessoas aí talvez tenham porque nós falamos muito mais da cidade, do país, do que exatamente da Câmara. Mas para quando vem aqui a cada 15 dias, é da casa, então ele pode abrir um espacinho para a gente. Dizer que eu estou sempre que puder, vou poder participar. E for convidado, eu quero participar aqui com vocês, porque é bastante importante essa interação, a dinâmica, enfim. Enfim, é sempre bom discutir a cidade, discutir o nosso país. Espero que nos próximos 30 dias aí o país tome a decisão correta. Exatamente, né? E a gente consiga superar as nossas dificuldades, essa divisão toda e partir para crescimento, geração de emprego e renda e melhorar a vida. Vira essa página política, né? E vamos para o crescimento, né? Panelli. Então, quero agradecer bastante a oportunidade, Ronaldo, como sempre, né? A audiência de todo mundo aí que faz perguntas. Esse projeto da Câmara em Foco nada mais é do que um projeto que a gente tem na Câmara inteira, desde que a gente assumiu a presidência, né? De ter uma Câmara mais transparente, mais ativa, né? Mais democrática, para a gente debater os assuntos que deveriam ser debatidos mesmo, e que a gente nunca teve essa abertura na rádio, na TV digital, enfim, na sessão no bairro. Então, acho que a gente tem que dar a cara a tapa, a gente... de certa maneira, empregado, né, da população, no sentido de a gente conduzir os bons préstimos que todo mundo precisa, de ter uma saúde digna, ter um transporte de boa qualidade, de a gente ter uma zona de segurança que nos deixe mais à vontade para a gente poder usar um relógio, para a gente poder sair e ir ao cinema. Então, acho que essa obrigação é nossa e a gente precisa fazer muito isso. E eu foco isso muito, aprendo com o Kiko, bastante coisa, apesar de ser jovem, é aguerrido, tem vontade de acertar, erra também pra caramba, mas vai buscar o acerto, constrói, desconstrói, mas o resultado é muito positivo e a gente percebe aí em todas as mensagens do real verdadeiro que ele construiu lá em Franco. E o que eu espero da minha cidade? Eu espero da minha cidade, junto com o meu prefeito, com o Gerson, a gente também construir, né, essa cidade de uma maneira a diminuir as injustiças sociais que nós temos, de trazer uma geração de emprego nesses 60 milhões de metros quadrados que a gente tem aí da melhoramentos, trazer a indústria para cá, formalizar a microeconomia circulante, o cara trabalhando, a mulher
família dele vai ao açougue, vai ao cabeleireiro, o filho dele às vezes não estuda na escola pública, deixa a vaga para quem precisa, tá podendo ter um plano de saúde, não vai à saúde pública, deixando também a saúde pública para quem realmente precise dela. Então é isso que a gente tem que buscar, é isso que eu digo muito para o Gerson fazer, é isso que a gente pede. Vamos aprender com o Kiko, sim, por que não? Vamos aprender com outras pessoas que valorizaram as pessoas do seu município, que trouxeram empresa, que justificaram a sua gestão de 4, de 8 anos que seja, mas é isso que nós temos que brigar, sonhar com isso, acordar com isso e praticar isso no dia a dia. Só te agradeço, Ronaldo, a oportunidade. E esse é o nosso objetivo. Então, gente, quero agradecer a audiência de todos vocês, quero mandar um abraço a todos vocês que mandaram mensagens, depois eu leio todas elas aqui. Obrigado, Margarite, Jabá, Gildásio, todos os seus recados, o Alexandre Silvério. Então, todos os seus recados a gente lê. Gildásio, sexta-feira, 10 horas, nós temos audiência com o prefeito. Bater na agenda já aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigado pelas mensagens de vocês. Kiko, muito obrigado, tá? Deus te ilumine, que você tenha um grande futuro político e sempre que você tiver um espacinho na sua agenda, vem aqui. Panelli, nos encontramos aqui daqui 15 dias novamente, no nosso horário, né? Meio dia e meio, né? Qualquer horário é bom. Né? Eu só não sei ainda quem vai ser o próximo vereador, mas eu aguardo aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigado, grande abraço, consciência, votem consciente, prestem bastante atenção no que está acontecendo no cenário político da nossa cidade, entendeu? E vamos para cima que muita coisa boa tem para acontecer na nossa cidade, tá bom? Se Deus quiser. Grande abraço a todos vocês e ficamos até o nosso próximo programa Câmara em Foco.